A história começa com Shiki, um estudante do ensino médio que foi expulso por causa de suas brigas constantes com os colegas. Ao telefone com um amigo, ele finge que não se importa nem um pouco de ter sido expulso da escola. Pouco depois, o pai de Shiki entra furioso no quarto e lhe dá um tapa na cabeça após ouvir a ligação e perceber que ele foi expulso da escola de novo. Ele simplesmente não consegue acreditar que Shiki aprontou uma dessas. Ele tenta acertá-lo uma segunda vez, tomado pela raiva, mas Shiki desvia rapidamente e pula de volta para a cama para evitar o golpe. Depois de se acalmar, o pai ainda exige uma explicação de Shiki sobre a expulsão. Ele também questiona como Shiki conseguiu todas aquelas armas guardadas no quarto, enfatizando que eles têm uma loja de bebidas, não um verdadeiro arsenal. Por fim, ele avisa Shiki para mudar seu comportamento antes que destrua seu futuro, mas Shiki não gostou nada daquelas palavras. E ele retruca o pai, gritando que está feliz por não serem parentes de sangue, pois nunca, jamais, gostaria de se tornar alguém como ele. Aquelas últimas palavras o atingiram profundamente e Shiki percebe que foi longe demais no instante em que as palavras saem de sua boca. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone toca lá embaixo, na loja de bebidas que o pai de Shiki administra. Ele vai atender e fica surpreso ao ouvir alguém fazendo um pedido enorme de cerveja. Como ele geralmente não tem muito movimento, fica mais do que feliz em aceitar. Ele entra no carro para entregar o pacote e assim que Shiki o vê partindo, começa a murmurar, lamentando como os acontecimentos se desenrolaram. De repente, um estrondo alto ecoa do lado de fora do quarto e antes que ele perceba, uma névoa escura o envolve como uma corda, arrastando-o para a rua. Shiki está atordoado pela queda, mal compreendendo o que está acontecendo quando um homem misterioso surge da fumaça, e o homem aparentemente o reconhece. Do nada, um carro atinge o homem em cheio, prendendo-o contra a parede. Enquanto o homem está inconsciente, o pai de Shiki grita para ele pular para dentro agora. Sem hesitar, Shiki pula para o carro do pai. Mas assim que as coisas parecem ter se acalmado, ele tem algumas perguntas. Primeiro, ele exige saber por que um cara qualquer o arrastou para a rua, e mais importante ainda, por que o pai agiu com tanta naturalidade ao atropelar o sujeito como se não fosse nada demais. O pai de Shiki insiste que alguém como Samadair não seria morto por um mero acidente de carro. Ainda confuso, Shiki se esforça para processar tudo aquilo, até que o pai finalmente revela a verdade. Ele explica que Shiki descende de um Oni, enquanto Samadair vem da linhagem de Mamatero. É por isso que Samadair está tão determinado a caçá-lo. Shiki está chocado demais para responder, e embora ainda haja muito mais a explicar, o pai não tem tempo para elaborar. Samadair já os alcançou. Uma névoa escura e rastejante envolve o carro, fazendo-o falhar. Sem outra escolha, o pai de Shiki para em uma fábrica abandonada ali perto, desesperado para escapar antes que o carro pare de funcionar completamente. Depois que saem, Shiki olha para trás e vê o carro completamente engolido por aquela mesma e estranha névoa escura. Mas antes que ele possa perguntar o que é, o carro explode de repente em uma enorme bola de fogo. Em meio a todo o caos, o pai de Shiki desvia o olhar por apenas um momento, e nesse breve instante, Samadair consegue pegar Shiki. Dentro da fábrica, Samadair prende Shiki no ar, usando sua névoa escura em forma de teia de aranha. Quando Shiki pergunta o que está acontecendo, ele responde friamente que qualquer um com sangue Oni é apenas uma praga que precisa ser exterminada. Com isso, Samadair se prepara para acabar com Shiki de uma vez por todas. Mas antes que Samadair possa atacar, o pai de Shiki chega para impedi-lo. Ao intervir, ele revela que as histórias de Momotaro e dos Oni são reais, e o conflito entre eles já dura milhares de anos. Com o tempo, os descendentes de Mamatero continuaram a missão de erradicar os Oni, o que levou à criação da agência Mamatero. Shiki permanece confuso com tudo aquilo, mas o pai nunca imaginou que um garoto como ele entenderia de imediato. Por enquanto, ele instrui Shiki a ficar para trás enquanto ele lida com Samadair. No entanto, no momento em que Samadair ouve que o pai de Shiki planeja confrontá-lo, ele invoca duas espadas da névoa escura e avança com uma velocidade incrível. No entanto, o pai de Shiki contra-ataca invocando sua própria lâmina de névoa, desviando o golpe. A névoa escura é uma habilidade distintiva e exclusiva dos descendentes de Mamatero. O pai de Shiki já fez parte da agência Mamatero, e até lutou ao lado de Samadair no passado. Seu verdadeiro nome é Tsuyoshi Momotaro. No entanto, ele abandonou aquela vida há anos para criar Shiki longe do alcance da agência. Infelizmente, ele nunca conseguiria manter Shiki escondido para sempre. Samadair então questiona Tsuyoshi, perguntando se ele se esqueceu do quão perigosos os Oni realmente são. Mas Tsuyoshi não tem o menor interesse em discutir isso. Sua única preocupação agora é manter Shiki em segurança. Tsuyoshi se mantém firme contra Samadair por um tempo, mas, eventualmente, Samadair encontra uma abertura e o atinge no peito num piscar de olhos. Tsuyoshi desaba no chão, inconsciente, deixando Shiki horrorizado com o que acabou de ver.
Shiki grita com Samudair por ter machucado seu pai. Samudair então volta seu foco para ele, pronto para acabar com tudo. Mas assim que ele avança, Tsuyoshi, usando o resto de suas forças, agarra a perna de Samudair para impedi-lo de alcançar seu filho. Samudair exige saber por que Tsuyoshi arriscaria tanto para proteger uma criança com sangue Oni. Mas Tsuyoshi responde que um pai não precisa de um motivo para proteger seu filho. Ele reconhece que Shiki talvez não seja a melhor pessoa, e sim, ele tem sangue Oni, mas nunca, em momento algum, ele machucou alguém. Com isso em mente, Tsuyoshi desafia Samudair, perguntando como ele poderia justificar matar um garoto. As palavras de Tsuyoshi o atingem profundamente, remexendo a culpa que Samudair tem carregado ultimamente, mas ele se recusa a ouvir mais nada. Ele invoca sua espada, pronto para derrubar Tsuyoshi. Shiki não pode fazer nada além de observar em desespero enquanto seu pai enfrenta a morte nas mãos de Samudair. E a única coisa que passa pela mente de Shiki é um desejo avassalador de matar Samudair. Sangue começa a jorrar de cada parte do corpo de Shiki enquanto sua mente é consumida por puro ódio. Quando Samudair olha de volta para ele, Shiki já desapareceu. De repente, Samudair ouve o som de várias armas sendo engatilhadas bem ao lado de sua cabeça. Assustado, ele salta para trás instintivamente, mal desviando do ataque, mas ainda não tem a menor ideia do paradeiro de Shiki. Naquele momento, uma gota de sangue atinge o chão. Samudair olha para cima, apenas para ver Shiki agarrado ao teto. Ele está chocado que Shiki conseguiu desbloquear seus poderes Oni e manipular o próprio sangue tão rapidamente. Mas o verdadeiro terror reside no que essas habilidades significam, a perda da humanidade. Sem ela, os Oni são completamente impiedosos. E Shiki não é exceção. Samudair ergue sua espada, preparando-se para o próximo movimento de Shiki. Mas quando Shiki começa a lançar mísseis de sangue contra ele, Samudair rapidamente percebe que está em desvantagem e começa a recuar. Ele consegue sair da zona de explosão bem a tempo, mas a luta está longe de terminar. Shiki rompe pela fumaça e desfere um chute poderoso que arremessa Samudair contra alguns escombros. Shiki então se aproxima de Samudair e libera uma barragem devastadora de tiros. O armazém inteiro é obliterado no caos, mas, de alguma forma, Samudair sobrevive ao ataque. Ainda mais inesperadamente, Shiki volta à sua forma humana. Confuso, ele olha para si mesmo, intrigado com o sangue cobrindo seu corpo. Ele não tem memória do que aconteceu durante sua transformação, e Samudair planeja aproveitar a confusão para acabar com Shiki antes que ele se transforme novamente. Ele começa a avançar em direção a Shiki, repetindo que todos os Oni devem ser eliminados, sem exceções. Shiki ainda não consegue controlar essa transformação à vontade, então ele é praticamente inútil. Assim que a lâmina está prestes a atingir, Tsuyoshi se joga no caminho e recebe o golpe. Samudair fica atordoado que Tsuyoshi arriscaria sua vida por um Oni, mas o pai de Shiki reflete sobre as memórias preciosas que compartilhou com Shiki e se sente em paz. Acreditando que sua vida foi significativa, exausto pela batalha e ciente de que o confronto deles está atraindo atenção indesejada. Samudair decide recuar para proteger o sigilo da agência Momotaro. Ele desaparece em uma nuvem de névoa escura. Depois que Samudair some, Tsuyoshi cai nos braços de Shiki e este fica profundamente preocupado. Ele rapidamente diz que vai chamar ajuda, mas Tsuyoshi o impede, explicando que ninguém pode ajudá-lo agora. Já é tarde demais. Tudo o que ele quer é ter uma última conversa com Shiki antes de partir. Com sua força restante, Tsuyoshi pede desculpas por ter escondido a verdade durante todos esses anos. Não foi uma coisa fácil de confessar, mas agora, com seu tempo se esgotando, ele não pode mais ficar ao lado de Shiki. Seu último desejo é que Shiki se torne forte o suficiente para esmagar tanto o clã Momotaro quanto os Oni. Só então você será verdadeiramente livre. Shiki grita com o pai, recusando-se a aceitar suas últimas palavras. Ele não vai deixá-lo morrer. Não agora. Determinado, ele levanta Tsuyoshi e começa a carregá-lo para o hospital. Ver o quanto Shiki se importa traz um sorriso ao rosto de Tsuyoshi, mas seus ferimentos são sérios demais. Depois de alguns segundos, o corpo de Tsuyoshi cede completamente e ele desaba no chão. Shiki implora ao pai para acordar, dizendo desesperadamente que não teve a chance de pedir desculpas ou se redimir pelas palavras duras que disse naquela manhã. Mas não adianta, Tsuyoshi já está morto. Shiki desaba, sentado ao lado do corpo sem vida do pai. De repente, alguém aparece atrás dele e diz que ele não pode ficar ali, pois haveria muitos curiosos. Shiki é pego de surpresa e se prepara para outra luta, mas antes mesmo que possa reagir, é atingido no pescoço e imediatamente perde a consciência. Ao mesmo tempo, os chefes da agência Momotaro estão em completo caos após saberem que Samudair não conseguiu matar Shiki. Alguns até questionam se ele está perdendo sua vantagem. No entanto, considerando as circunstâncias, eles entendem por que ele recuou. Eles não podem arriscar expor sua organização ao público.
Então, estão determinados a impedir que o público descubra a existência dos Oni. É por isso que planejam eliminar Shiki no momento em que ele estiver ao alcance deles. O problema é que isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Porque nesse exato momento, Shiki foi transportado para uma ilha isolada no meio do nada, tornando-o quase impossível de rastrear agora. O plano é matricular Shiki em uma escola cheia de outros Oni como ele, para que possa desenvolver suas habilidades de forma adequada. Mas antes de tudo, Nato deve realizar uma avaliação detalhada para determinar se Shiki realmente vale o esforço. Ainda assim, o diretor adverte Nato para garantir que nenhum deles morra antes de estarem totalmente treinados e prontos para a batalha. Um tempo depois, Shiki recupera a consciência e percebe que está amarrado a uma cadeira, enquanto o homem atrás dele se exercita casualmente usando seu guarda-chuva. Estranhamente, isso nem chega perto da coisa mais aleatória que Shiki já encontrou. O homem se apresenta como Nato, e agora que Shiki está acordado, ele diz que é hora de explicar tudo. Primeiro, ele expõe seus chifres para provar a Shiki que ambos são Oni. Em seguida, ele explica que Shiki foi trazido para lá com dois propósitos, avaliação e resgate. Como Shiki sabe, a agência Mamatero usa a névoa negra para caçar Onis como eles. A pessoa que matou o pai de Shiki fazia parte dessa organização, cuja missão final é erradicar todos os Oni do mundo. Para combatê-los, a agência Oni foi criada, e o papel de Nato é localizar Onis recém-despertos como Shiki e determinar se são adequados para se juntar. Essencialmente, é isso. Com isso, Nato pega sua prancheta e afrouxa as amarras na boca de Shiki para que ele possa falar e fazer perguntas. Assim que Shiki recuperar a capacidade de falar, ele imediatamente começa a gritar com Nato, exigindo respostas sobre o paradeiro de seu pai. Irritado com toda a gritaria, Nato tira alguns pontos da avaliação de Shiki e explica que o corpo de seu pai está guardado em segurança. No entanto, ele acrescenta de forma bem direta que isso não importa muito, já que o homem já está morto. Shiki está lutando para se libertar, mas esse comportamento agressivo é exatamente o motivo pelo qual Nato o conteve em primeiro lugar. Então, não há a menor chance de ele o soltar por enquanto. Shiki está furioso, mas ele percebe que gritar não vai adiantar de nada. Shiki leva um momento para se recompor e calmamente pede a Nato para soltá-lo, dizendo que tem assuntos pendentes com o cara que matou seu pai. Mas embora sua voz esteja firme, a raiva ainda está estampada em seu rosto, então Nato nega seu pedido. Além disso, ele sabe que Shiki não teria a menor chance contra um agente Mamatero de qualquer forma. Mas se Shiki está tão determinado a jogar sua vida fora, Nato pensa que há uma maneira melhor de avaliá-lo. Ele tira a gravata. E antes que Shiki possa sequer reagir, Nato aparece atrás dele e começa a estrangulá-lo com ela. O teste é simples. Shiki tem que escapar de alguma forma. Se ele falhar, ele morre. Qualquer resultado está bom para Nato. Shiki não vai deixar que um estranho tire sua vida. Ele luta desesperadamente, mesmo enquanto o sangue começa a encher seus olhos, mas no final, ele desmaia inconsciente. Nato está pronto para tirar a vida dele de uma vez por todas, mas quando Shiki apaga, seu subconsciente assume o controle, ativando seu estado Berserker Oni. Sangue no chão de repente forma espinhos afiados, forçando Nato a recuar. No momento em que ele desvia o olhar, Shiki invoca uma metralhadora e a aponta diretamente para ele. Shiki puxa o gatilho sem pensar duas vezes, mas quando a fumaça se dissipa, Nato permanece intocado, protegido por seu guarda-chuva. Fica claro para ele que Shiki ainda não dominou suas habilidades. A única maneira de lutar é perdendo o controle e entrando em modo Berserker. Ainda assim, Nato vê isso como um momento perfeito para lhe dar uma lição, então ele tenta conter Shiki da forma mais gentil possível. Quando Shiki finalmente acorda, ele percebe seus braços encharcados de sangue e Nato parado sobre ele. Ele está completamente confuso sobre o que acabou de acontecer, mas Nato não se surpreende. Quando um Oni entra em modo Berserker, ele perde toda a consciência e destrói tudo ao seu redor. É exatamente por isso que o quarto agora está coberto de sangue. Shiki ainda não consegue entender nada do que Nato está dizendo e Nato começa a suspeitar que o cara pode ser um idiota. Para deixar bem claro, Nato vê Shiki como um bruto desajeitado, sem a menor noção de como controlar seu sangue, então ele lhe diz que está oficialmente desqualificado. Shiki está fervendo de raiva com o desenrolar das coisas, mas através de sua fúria, uma verdade se torna inegável. Nato está em um nível completamente diferente. Não há como Shiki derrubá-lo sozinho, admitir isso fere seu orgulho, mas se ele quiser enfrentar a agência Momotaro e vingar seu pai, precisará de toda a ajuda que puder conseguir. Shiki engole seu orgulho e abaixa a cabeça, implorando a Nato para aceitá-lo como aluno, mas Nato já está farto dele e o dispensa imediatamente. Em uma luta de verdade, atacar sem pensar é uma sentença de morte, e alguém como Shiki, que perdeu o controle e entrou em modo Berserker, não sobreviveria por muito tempo.
Ele não consegue controlar seu sangue e, francamente, é apenas um idiota. Nato não tem o menor interesse em perder tempo com um aluno sem esperança como esse. Agora que Nato percebeu que Shiki é inútil, ele não pode se dar ao luxo de deixar um Berserker incontrolável vivo e deve eliminá-lo. Shiki fica chocado com as palavras de Nato, mas com base no que sabe sobre ele, entende que a ameaça é real. Se ele quiser viver, terá que se mover rápido. Shiki se vira e corre enquanto Nato invoca seu guarda-chuva de sangue, mas ele sabe que não há como escapar antes que o ataque o atinja. Então, em vez disso, ele avança direto para ele. Nato pensa que o cara deve ter enlouquecido. Não há como Shiki vencer em um confronto direto. Para detê-lo, Nato invoca uma parede de espinhos e rapidamente repassa todos os movimentos possíveis que Shiki poderia tentar. Atacar pela lateral, pular por cima ou recuar, porque não há como passar pelos espinhos, e exatamente como Nato esperava, Shiki tenta o salto. O que Nato não previu, no entanto, foi Shiki formando uma arma no ar e disparando um tiro direto na cabeça dele daquela distância. Shiki sente uma onda de orgulho por finalmente ter conseguido acertá-lo, mas a bala de sangue na verdade não causa nenhum dano. Nato ainda é muito mais forte e o ataque mal o afeta. Ele está atordoado que Shiki pudesse comandar seu próprio sangue, mas presume que foi apenas sorte, especialmente porque Shiki parece perto de perder o controle novamente. A última coisa que ele quer é outro surto Berserker. Então Nato prepara seu movimento mais forte para derrubar Shiki rapidamente, mas para sua surpresa, Shiki realmente recupera o controle, contendo seu estado Berserker. Talvez não tenha sido apenas sorte, afinal. Nato está perplexo com o sucesso de Shiki e exige uma explicação. Shiki revela que simplesmente imitou a técnica de Nato depois de vê-lo usar seu anel para cortar o dedo e invocar o guarda-chuva de sangue. Ele tentou o mesmo. Mentalmente, ele desejou que seu braço se transformasse em uma arma, e pela pura força de sua determinação, funcionou. Felizmente para ele, a aposta valeu a pena. Nato luta para aceitar que uma abordagem tão imprudente realmente teve sucesso, mas ele não pode discutir com os resultados. Tipicamente, um Oni deve manter um controle emocional perfeito para evitar entrar em modo Berserker, e é por isso que lutadores impulsivos como Shiki geralmente perdem o controle e caem no caos. Mas Shiki não é como os outros. Ele não suprimiu suas emoções, ele as dominou e forçou seu modo Berserker a obedecê-lo. É uma abordagem bruta e não refinada, mas a força que lhe deu foi inegavelmente explosiva. Shiki diz a Nato que seu único objetivo é se tornar forte o suficiente para matar o homem que assassinou seu pai, então ele faz um juramento. Se Nato o aceitar como seu subordinado, ele dará tudo de si para aprender o que quer que Nato esteja disposto a ensinar. Shiki está sendo completamente sincero, e Nato percebe, mas ainda assim o recusa. O que Shiki acabou de fazer foi basicamente uma aposta imprudente com sua vida, e ele não tinha nenhum tipo de plano de contingência caso as coisas dessem errado. Para Nato, esse tipo de imprudência ainda sinaliza inexperiência. Mesmo assim, ele não acredita que Shiki seja totalmente sem potencial. No final, Nato decide poupar Shiki e aceitá-lo como aluno, interrompendo a execução. Ele se recusa a explicar o que exatamente o fez mudar de ideia. Mas o importante é que ele agora vê um potencial real em Shiki, e Nato não é o tipo de pessoa que deixa um talento bruto ser desperdiçado. A ilha em questão é chamada Onigashima, e em seu centro fica a Academia Hisetsu, uma escola criada especificamente para Oni. Nato explica que é uma academia militar onde os Oni são treinados para combater a agência Momotaro. Mas Shiki parece menos interessado em tudo isso e mais chocado com a percepção de que ele está realmente em uma ilha. Nato dá um soco no rosto de Shiki por falar bobagens, enquanto ainda tenta explicar as coisas. Ele então anuncia que é o professor da turma na academia, o que significa que será responsável por Shiki e pelo resto dos alunos de agora em diante. Shiki terá que morar no campus, passar por treinamento e lutar regularmente para se preparar para enfrentar os agentes Momotaro. Então é melhor ele estar preparado. Mas a mente de Shiki está sobrecarregada com todas as informações que Nato acabou de jogar sobre ele. Ainda há muita coisa que ele não compreende totalmente, mas no final, isso não importa para ele. Ele fará o que for preciso, desde que isso signifique ficar forte o suficiente para se vingar. Um pouco mais tarde, Nato leva Shiki ao vestiário para que ele possa vestir seu novo uniforme escolar. Shiki se sente um pouco estranho com isso. Ele nunca pensou que usariam novamente depois de ser expulso de sua escola anterior. Nato então menciona que há alguns outros alunos em sua turma, mas de todos, Shiki é o menos habilidoso, então é melhor ele evitar arrumar brigas. Shiki também pergunta sobre o pai, e Nato explica que o corpo está sendo mantido no necrotério, e cabe a Shiki decidir sobre os arranjos do funeral. O bom humor de Shiki desaparece no momento em que ele é lembrado da morte de seu pai. Neto, porém, diz que não adianta remoer arrependimentos passados, ele deve canalizar essa dor para ficar mais forte para nunca mais sentir isso. Com isso, Nato sai de patins, dizendo que não há tempo a perder e que Shiki tem só 15 segundos para chegar à aula antes de se atrasar.
Chique reclama que é injusto, mas, sem outra opção, corre atrás dele. Eles finalmente chegam à porta da sala, e Chique começa a pensar na forma mais impressionante de fazer sua entrada. Mas Nato não tem paciência para isso, e simplesmente o chuta pela porta, fazendo-o cair de cara no chão e sangrar o nariz. Ao notar o sangue, ele imediatamente exige um lenço da pessoa mais próxima. Em vez disso, Jin manda ele ficar quieto, o que irrita Chique na hora, fazendo-o encarar Jin de perto. Jin não é o único aluno na turma. Outros como Akari, Kuina, Judy, Hokiro e Homer também estão aqui. Mas no momento, Chique não se importa nem um pouco com eles. Seu foco está apenas em Jin, porque ele tem contas a acertar com ele. De repente, Chique e Jin percebem que estão sentados lado a lado, com Neto parado bem atrás deles. Nenhum dos dois o notou se mover, o que os deixa paralisados de medo. Ainda assim, Chique resmunga que não quer sentar perto de alguém como Jin. Infelizmente, Nato não tem o menor interesse no drama mesquinho de Chique. Sem perder tempo, ele segue com um aviso de aula, revelando que a atividade de hoje será um simples jogo de pega-pega. Chique fica perplexo, perguntando se veio a esta escola para brincar. Nato os leva para fora e explica que este lugar se chama Floresta Shinra. As regras são simples, eles têm 1 hora para voltar à escola sem serem pegos por ele. Quem ele pegar será expulso imediatamente. Para equilibrar as chances, ele promete não usar suas habilidades de sangue. Enquanto os alunos estão livres para usar as suas o quanto quiserem, mas ele faz um aviso. Se alguém perder o controle e enlouquecer, ele não terá escolha a não ser liberar seu próprio poder, e as coisas ficarão feias para eles. Jin pergunta a Nato, e se alguém conseguir matar Nato durante o jogo? Nato responde que qualquer um habilidoso o suficiente para derrubá-lo ganharia graduação instantânea e o direito de se juntar a qualquer unidade que escolhesse. Ele casualmente os desafia a tentar, mas avisa que não será derrubado sem lutar. Agora que todos sabem das recompensas, estão todos ansiosos pelo jogo. Chique, no entanto, se sente um pouco inseguro, pois ainda está se adaptando, mas uma pequena hesitação não o deterá. Ele está determinado a dar o seu melhor. Então, ele diz a Nato que está pronto para começar o jogo. Antes de começar, Nato adiciona mais uma regra. Para completar o jogo, eles precisariam ter pego uma das orbes azuis. Ele segura apenas 2 na mão e as joga fundo na floresta. Depois disso, ele diz aos alunos que, se não encontrarem uma das orbes antes do fim do jogo, a vitória deles seria inútil, mesmo que conseguissem alcançar o objetivo. Os alunos notaram que Nato jogou apenas 2 bolas na floresta. Embora sejam 7, eles imediatamente presumem que ele quer que briguem pelas orbes azuis. No entanto, Nato explica que os dividirá em 3 grupos por causa disso. O primeiro grupo seria composto por Homer, Chique e Jin. O grupo 2 teria Ikari e Judy. Finalmente, o grupo 3 teria Hokuro e Kuina. Para tornar as coisas mais interessantes, Nato diz que os grupos 2 e 3 terão que compartilhar apenas uma bola. Todos ficam imediatamente animados ao ouvir isso, sabendo que significa que pelo menos 3 alunos serão expulsos. Nato abre o portão e diz para eles entrarem primeiro. Ele os seguirá 15 minutos depois. Mas antes que entrem, Chique reclama de estar no mesmo time que Jin, dizendo que de jeito nenhum ele vai se juntar à equipe. Nato simplesmente diz a ele que, se não puder trabalhar com os termos, será expulso. Homer então se apresenta a Chique, transmitindo uma vibe tímida enquanto faz uma reverência, e diz que fará o possível para não atrapalhá-lo, mas em resposta, Chique apenas a encara com admiração. Não é surpresa, ele tem sido um completo idiota desde criança, então as garotas sempre mantiveram distância. Mas agora, pela primeira vez em anos, uma garota bonita falou com ele, e ele imediatamente jura protegê-la, não importa o que aconteça. Homer cora ao ouvir isso, e diz a ele para não se dar a todo esse trabalho. Ela só quer ficar fora do caminho. Chique, ouvindo isso, sente como se tivesse tirado a sorte grande. Ele está prestes a conquistar uma garota que não é apenas bonita, mas também humilde. Homer também se apresenta a Jin, mas ele a ignora completamente. Deixando-a devastada, Chique grita com Jin por fazer Homer chorar, então faz o possível para animá-la, chamando-a de fofa. Pelo olhar no rosto dela, claramente funciona. Ela está feliz. Chique e Jin continuam discutindo, até que Nato os interrompe, mandando-os calar a boca e começar o jogo logo. Sem hesitar, Jin e Chique entram. Homer, sentindo-se um pouco nervosa, para por um momento antes de segui-los. Enquanto Jin corre pela floresta, ele se lembra de Nato dizendo que quem o matasse ganharia uma graduação instantânea. Ele acredita que esta é a oportunidade perfeita para sair daqui rapidamente e vingar sua família. Nesse momento, Chique se aproxima dele por trás e quase o atinge com um pedaço de pau bem pesado. Eles ficam um de frente para o outro. O que Chique quer é que Jin retire o que disse sobre o motivo de sua vinda ser inútil. Numa tentativa de provar o quão forte ele é, Jin tira a máscara e mostra as cicatrizes assustadoras que tem na boca.
Mas Chique não se intimida com isso, porque ele sente que exibir cicatrizes é algo que só pessoas fracas fazem. Jin então rasga o braço e 3 motosserras de sangue giratórias emergem de seu braço. Os olhos de Chique se arregalam de surpresa enquanto ele se pergunta como Jin está controlando seu sangue Oni com tanta facilidade. Jin percebe que Chique está intimidado com isso. Ele diz a Chique para simplesmente fugir se estiver com medo. É quando ele descobre que Chique veio até aqui para vingar seu pai morto. Por essa razão, Jin simplesmente acredita que eles nunca se entenderão. Chique tenta controlar seu sangue também. Ele morde o dedo e deixa o sangue escorrer, mas nada acontece. Ele só acaba se envergonhando. Ele fica furioso que Jin consegue fazer isso tão facilmente enquanto ele não. Chique nunca foi o tipo de cara que recua de uma briga, então ele pega seu bastão e ataca Jin, dando tudo de si. Enquanto isso, Homer está perdida na floresta e começando a parecer realmente desanimada. Ela tropeça e cai de cara no chão, dizendo que alguém como ela não pertence aqui. Ela brevemente encontra esperança, lembrando que Chique disse que trabalhariam juntos, mas rapidamente a perde novamente ao perceber que depende demais dos outros. Ainda assim, ela continua andando, sem saber que acabou de passar por uma das orbes azuis que deveria coletar. Enquanto isso, os outros alunos esperam do lado de fora, imaginando como as coisas estão indo dentro da floresta. Ao mesmo tempo, Chique e Jin ainda estão brigando, e é claro que Chique está apanhando feio. Jin desvia de cada um dos ataques de Chique. Ele está realmente frustrado com a facilidade com que Jin consegue controlar seu sangue. Até a forma que ele assume quando o controla é bem diferente da sua. No meio da luta, seus 2 neurônios se conectam, e ele percebe que a forma do seu sangue é diferente até da de Nato. Isso o faz perceber que ele pode moldar ou formar seu sangue como desejar. Mas no momento seguinte, Jin o atinge no rosto e o nocauteia. Pensando que venceu, Jin se vira para ir embora. Mas Chique se levanta. Jin dispara um corte de sangue contra ele. Mas no pior momento, Humir entra em seu caminho. Por sorte, Chique consegue puxá-la para fora do caminho bem a tempo. Humir jaz no chão, abre os olhos e vê que Chique se machucou protegendo-a. Ela fica sobrecarregada de culpa e começa a se curvar e pedir desculpas repetidamente. Mas Chique diz a ela para não se preocupar. A culpa foi de Jin, não dela. Quando Chique olha para ela novamente, ele vê um monstro Oni gigante aparecer em cima de Homer. Parece uma titã feminina. Homer permanece de joelhos e implora para que ambos fujam de lá o mais rápido possível, ou o monstro os matará. Enquanto isso, Nato está entediado esperando o grupo terminar. É quando ele recebe uma visita inesperada do diretor da escola. O diretor considera bastante ousado de Nato dar aos seus alunos uma tarefa de vida ou morte no primeiro dia. Nato diz que fez isso porque acha que o treinamento é mais significativo do que desperdiçar o dia inteiro com explicações. Ouvindo isso, o diretor percebe que Nato realmente se importa com os alunos e está fazendo isso por eles. Ser um Oni não é nada fácil, muitos deles morrem todo ano e a maioria são meras crianças. Você pode até ser morto só por ser parente de um. O pior caso são aqueles que são levados vivos e usados como cobaias em laboratórios. É por isso que Nato está fazendo o seu melhor para moldar essas crianças o mais rápido possível, para que elas possam se defender. Ele acredita que, enquanto forem fortes, não morrerão. Enquanto isso, Chique e os outros estão em uma situação difícil. Agora que o Titã Oni enlouqueceu, Jin salta e tenta derrubá-lo, mas é grande demais, ele não tem chance. Chique pede a Homer para acabar com isso, mas infelizmente ela não consegue controlá-lo. Ela então desmaia no chão por muita perda de sangue. O primeiro instinto de Chique é correr até lá e puxá-la, mas ao chegar, ele fica surpreso ao ver que o Titã está realmente protegendo-a. O Titã Oni então lança um pesado ataque de sangue que arremessa Chique e Jin para longe. Homer reúne um pouco de força, chama o Titã e se refere a ele como sua irmã. Ela implora para que pare toda essa destruição. Enquanto Chique se levanta, Homer os aconselha a fugir antes que sejam mortos. Mas Chique diz que definitivamente não fará isso porque significaria que ela sangraria até a morte bem diante de seus olhos. Ele não pode simplesmente deixá-la morrer assim. Escondido nos arbustos, Neto observa a distância e vê que este titã gigante é a habilidade de sangue especial de Homer. Ele está curioso para ver como as crianças vão lidar com isso. No meio do caos, Chique tenta invocar sua própria habilidade de sangue, mas ela o falha novamente. Nato vê isso e sabe que não funcionará. Da última vez, Chique só conseguiu por pura sorte. O Titã lança um ataque jogando várias pedras em Chique, arremessando-o para trás. Neste ponto, ele começa a se sentir realmente patético. Seu pai morreu apenas para protegê-lo, mas agora ele ainda é inútil. Ele abaixa a cabeça enquanto começa a chorar, dizendo que ser fraco é tão frustrante e humilhante. Nesse momento, Jin avança e diz a Chique que, se ele está chorando, deveria ir fazer isso em outro lugar.
Jin então extrai seu sangue, invoca 2 armas de motosserra de suas mãos e agora está cara a cara com o Titã Oni. Ele ainda está um pouco abalado pelo último ataque que sofreu, mas não é nada que ele não possa lidar. Neato ainda observa a distância e reconhece que Jin criar 2 tipos diferentes de armas ao mesmo tempo exigiria um controle sério de seu sangue Oni. Ele definitivamente tem alguma experiência. O sangue de um Oni pode assumir literalmente qualquer forma ou força. A imagem que uma pessoa possui é transmitida de seu cérebro, viajando não apenas pelos nervos, mas também pela corrente sanguínea, moldando-se de acordo. É um sinal simples do cérebro. Em alguns casos, as pessoas têm seus traumas refletidos, enquanto outras revelam suas preferências ou gostos. A lenda diz que o que um Oni cria com seu sangue pode até oferecer um vislumbre da própria vida. Com isso, o ato de criar sua própria arma única a partir de seu sangue passou a ser conhecido como liberação do eclipse de sangue. De volta ao campo de batalha, Jin fica sério e usa sua motosserra para cortar o braço do Titã enquanto está em cima dele. Quando é a hora certa, ele pula no ar e usa sua espada para cortar a nuca. Mas o Titã consegue se proteger no último segundo. Shiki permanece à margem, frustrado por não conseguir descobrir como usar sua técnica de sangue. É quando seus 2 neurônios finalmente se conectam. Todas as formas de armas de gênio são projetadas para cortar, mas as armas de um Oni devem ser únicas e pessoais para eles. Shiki sempre teve uma queda por armas. Mesmo durante seu teste de avaliação, ele conseguiu criar uma a partir de seu sangue. Juntando tudo isso, essa tem que ser a resposta. Enquanto isso, Jin está ocupado lutando contra a Titã feminina. Ela solta um grito estridente em uma frequência que estoura seus tímpanos. Nato continua a observar a luta e vê que as coisas estão prestes a sair um pouco do controle. Ele está pensando em parar o teste e simplesmente expulsá-los todos. Mas é quando Shiki surge do nada e revela uma bazuca gigante acoplada ao seu braço. Nato fica chocado ao ver que ele conseguiu descobrir tão rapidamente. O Titã tenta esmagá-lo, mas Shiki rapidamente muda de posição e dispara uma explosão flamejante que oblitera o Titã em um único tiro. Sangue espirra por toda parte. Shiki tem um sorriso brilhante no rosto. Nem Neto nem Jin conseguem acreditar no que vem. Shiki acabou de provar que todos estavam errados. Enquanto começa a chover, ele percebe Yomer inconsciente no chão. Ele imediatamente corre para ajudá-la, mas seu corpo está tão fraco que ele cai de cara no chão. Neto aparece de repente dizendo que ele está paralisado porque acabou de usar uma quantidade ridícula de sangue de uma vez. O que Shiki fez foi extremamente perigoso e poderia tê-lo matado. Apesar disso, Shiki ainda tenta parecer durão, levantando-se mas imediatamente cai de novo. Nato o avisa que usar muito sangue de uma vez pode ser fatal. Shiki ainda não consegue controlar seu sangue adequadamente e tem um longo caminho a percorrer. Nato o aconselha a pegar leve de agora em diante. Ainda assim, Nato não pode negar que o ataque que Shiki usou há alguns minutos foi incrivelmente poderoso. Shiki diz a Nato para não se preocupar tanto com ele, em vez disso ele quer toda a atenção focada em garantir que Homer esteja bem. Ele insiste que eles podem cuidar dele somente depois que ela for ajudada. Ouvindo isso, Nato fica chocado e confuso, perguntando-se por que alguém que quase morreu ainda se preocuparia tanto com os outros. Nesse momento, Jin se aproxima por trás e tenta cortar a cabeça de Nato, mas Nato, por sorte, bloqueia a tempo. Depois de colocar alguma distância entre eles, Jin pergunta a Nato por que ele está perdendo tempo se preocupando com eles. Jin não se importa quem se machuca no caminho, tudo o que importa para ele é alcançar seu objetivo, não importa o custo. Nato casualmente abre seu guarda-chuva, dizendo que prefere tratar todos os seus alunos igualmente, mas caras como Jin o irritam seriamente. Jin confirma com Nato uma última vez que se ele conseguir matá-lo, se graduaria instantaneamente e seria designado para o esquadrão de sua escolha. Nato concorda com os termos, ele até diz que não usará suas técnicas de sangue para se defender. Sem perder tempo, Jin avança contra Nato e ataca com suas motosserras, mas Nato bloqueia cada golpe com seu guarda-chuva. A luta deles continua, com Nato defendendo cada ataque sem esforço. Depois de criar alguma distância novamente, Jin avança mais uma vez, mas desta vez, pouco antes de Jin atacar, Nato clica seu guarda-chuva, liberando uma densa nuvem de fumaça que cega Jin temporariamente. Nato diz a Jin para não se preocupar. A fumaça não é envenenada, é apenas fumaça comum. Jin percebe que ele está usando a fumaça para lançar um ataque surpresa. Seu plano é cortá-lo ao meio no momento em que ele tentar se aproximar, mas nesse instante ele é atingido no braço com 1 tonelada de balas de borracha. Nato observou que Jin é todo sobre combate corpo a corpo, então ele decide manter distância com ataques de longo alcance. Ele está apenas o atingindo com balas de borracha, mas como ele machucou o braço enquanto lutava contra o Titã, Nato tem certeza de que dói pra caramba.
No entanto, Jin ainda tem mais um truque na manga. Ele libera seu novo eclipse de sangue e arremessa várias lâminas giratórias em Nato. Nato as desvia com facilidade, mas fica surpreso que Jin encontrou uma maneira de contra-atacar a defesa de longo alcance. A luta deles escala para o ar e Jin se aproxima por trás, tentando acabar com tudo, mas Nato o pega desprevenido com outra granada de fumaça surpresa. Jin aterrissa no meio do chão coberto de fumaça e imediatamente assume que Nato tentará atirar nele pelo norte. Mas Nato se aproxima por trás e acerta um soco sólido em suas costas, arremessando-o. Enquanto Nato caminha em sua direção, ele diz que assumir que seu oponente sempre atacará à distância é uma boa maneira de se matar. Jin era um alvo fácil porque continuava favorecendo o braço direito. Nato diz a ele que seu maior erro foi pensar que poderia vencer essa luta enquanto estava ferido. Então, ele usa seu guarda-chuva especial para prender Jin. Mas Jin usou tanto sangue que está fraco demais para sequer se libertar. Shiki observa tudo e fica sem palavras. Nato continua a falar, dizendo a Jin que se fosse uma batalha real, ele estaria morto. Ao longo da conversa, Nato revela que Jin está indo a extremos apenas para ver seu pai novamente. Jin fica chocado que ele saiba disso. Nato explica que ele investigou um pouco e descobriu tudo, como o fato de que o pai de Jin é um Mamotaro. Shiki ouve isso e fica atordoado. Agora que seu segredo foi revelado, Jin decide que não adianta mais esconder nada. Ele começa dizendo que seu pai era um bastardo miserável que tirou tudo dele, sua família e seus sonhos. As cicatrizes por todo o corpo de Jin são lembretes dolorosos gravados nele por seu pai, e o ódio que ele sentiu desde a infância nunca desapareceu. Quando criança, ele mal sobreviveu, vivendo de restos que encontrava em lixeiras de rua. Agora, o único propósito que o impulsiona é matar seu pai. Só então ele se sentirá completo. A história de fundo lhe dá uma descarga de adrenalina, então ele rapidamente se liberta da prisão do guarda-chuva. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Nato agarra seu rosto e o esmaga no chão. Ele diz a Jin para usar o cérebro pela primeira vez. Seria inútil ele morrer tentando alcançar seu objetivo, então ele pode muito bem viver por seu objetivo. E se ele não entender isso, com certeza vai acabar se matando qualquer um desses dias. Um pouco depois, toda a situação se acalmou, então Nato está agora ao telefone com sua assistente e pede para a enfermeira da escola vir o mais rápido possível. Homer não está fisicamente apta para continuar o desafio. Enquanto Jin também foi totalmente contido, isso deixa Shiki como o último do grupo. Enquanto ele reúne forças para se levantar, Nato diz que ele ainda tem 5 minutos e 42 segundos para completar o desafio. Mas aqui está a reviravolta. Nato já encontrou uma das orbes azuis, então Shiki agora tem duas escolhas. Ou encontra a última em 5 minutos e alcança o objetivo, ou o enfrenta e pega a orbe. Shiki nem pensa nisso e apenas corre o mais rápido que pode, e embora Nato esteja desapontado, ele ainda o persegue. Enquanto isso, Jin é deixado lá sozinho, mas então ele olha para os arbustos e fica surpreso ao ver Shiki sair deles. Shiki fica na frente dele e oferece ajuda, mas apenas com a condição de que ele trabalhe com ele. Shiki sabe que não há como ele derrubar Neto sozinho. Jin ouve isso e imediatamente recusa, dizendo que seria extremamente humilhante para ele ser salvo por ele. Shiki se agacha e tenta fazer Jin entender, dizendo para ele deixar o orgulho de lado e focar no objetivo que ambos estão tentando alcançar. Numa tentativa de convencer Jin, Shiki menciona que seu pai também costumava ser um Momotaro. Então, se você pensar bem, eles não são tão diferentes assim. Enquanto isso, Neto está ocupado procurando Shiki por toda a floresta, mas não consegue encontrá-lo. Isso faz se perguntar se ele pode ter voltado. É quando ele avista Shiki correndo lá embaixo pela floresta. Ele pousa na frente, fazendo Shiki parar de repente, e nesse momento Shiki começa a suar, achando que está frito. Mas é quando Jin salta de uma árvore próxima e lança um ataque surpresa. Nato desvia rápido, mas fica surpreso que os dois realmente conseguiram se unir. Ainda assim, ele confia que pode lidar com os dois. Mas então, Jin joga uma corda, e juntos eles a usam para amarrar Nato. Nato fica impressionado com a coordenação. Ele até pensa que o plano teria funcionado, se não estivessem tão exaustos. Shiki sente que essa é a oportunidade perfeita. Ele corre para Neto e tira a esfera de suas mãos, fazendo-a cair. Nesse ponto, vários pensamentos passam pela cabeça de Neto. Faltam menos de 3 minutos para o jogo, então, se corressem agora, um deles conseguiria voltar. No entanto, se Jin pegar a bola e correr, Shiki provavelmente o perseguirá para roubá-la, criando a abertura perfeita para Neto pegá-la de volta.
Mas para a surpresa de todos, Shiki sorri e encoraja Jin, dizendo para pegar a bola e correr. Sem hesitar, Jin pega a bola e corre para a linha de chegada o mais rápido que pode. Enquanto Jin foge, Shiki provoca Nato achando que venceu, mas Nato desfaz a ilusão dizendo que se Jin marcar sim, ele seria o único a passar e quem falhasse seria expulso. Shiki não acredita na burrice que fez, cai de joelhos e só consegue se arrepender. Vendo isso, Neto percebe que Shiki é o tipo honesto que age pelo que está na frente, sem pensar em custo ou benefício. Enquanto isso, Jin corre para a linha de chegada em alta velocidade, pensando que, se mantiver o ritmo, mal chegará a tempo. Mas é quando ele tem flashbacks de como Shiki o ajudou e apoiou, mesmo quando não deveria. Isso faz Jin mudar de ideia de repente, então ele se vira e corre de volta. No entanto, ele diz a Shiki para não entender errado. Ele só faz isso porque não quer se sentir em dívida com ele. Ele prefere ser expulso e terminar seu objetivo sozinho a se sentir em dívida. Quando ele está prestes a entregar a esfera a Shiki, um pequeno feijão mágico vermelho surge do nada e para. Jin e Shiki não têm ideia do que é a criatura, então param e a encaram. Neto então explica que é Muku, um mensageiro tapir de alta velocidade da Baku Express. Seu trabalho principal é entregar mensagens instantaneamente, sem deixar rastros. Nato começa a se sentir inquieto. Se Muku veio até aqui, provavelmente há uma situação urgente. Ele reproduz a mensagem gravada das costas de Muku e todos ouvem que a filial de Kyoto da agência Oni está sob ataque da agência Momotaro. Eles pedem reforço imediato. Enquanto isso, os outros alunos esperam fora do campo de treino. Já faz mais de 1 hora desde o início do teste e eles se perguntam por que ninguém saiu ainda. Segundos depois, finalmente os veem saindo, mas logo notam que Homer não está. Então perguntam onde ela está. Nato explica que ela usou muito sangue e ficará fora por alguns dias. Fora isso, Nato informa que o teste de treino físico está cancelado. A filial de Kyoto das agências Oni enviou um pedido de emergência por reforço, e Nato diz que todos irão para lá imediatamente como apoio. Cerca de 1 hora depois, eles partem em um luxuoso navio de cruzeiro rumo à sede da agência. Shiki passa o tempo em frente a um espelho, tentando fazer seus chifres de Oni desaparecerem. Após vários minutos de foco intenso, ele finalmente consegue e fica muito animado. Ele corre para Telokari, mas este casualmente lembra Shiki que todos os outros já conseguem, então não é grande coisa. Nato está ocupado cultivando aura, fazendo flexões com um dedo, enquanto diz aos alunos que, embora estejam indo com ele para o local atacado, não lutarão. Eles apenas farão tarefas de apoio. Os alunos gemem de decepção, dizendo que querem estar na linha de frente. Mato responde que o trabalho de apoio que farão é bem legal. Ele explica que cada município tem pelo menos uma unidade da agência Oni. Essas unidades têm 2 grandes responsabilidades. Primeiro, a unidade de batalha, que luta na linha de frente quando os Mamatero atacam. A segunda é a unidade de apoio, uma equipe que ajuda os Oni que vivem entre os humanos. Eles protegem Oni sem família ou apoio e ajudam com problemas do dia a dia. E como Oni não podem ir a médicos comuns, também fornecem cuidados de saúde física e mental. Sempre que lutam contra os Mamatero, os alunos também são responsáveis por resgate e apoio médico. É por isso que estão sendo designados para a unidade de apoio. Shiki fica frustrado ao ouvir isso. Lutar na linha de frente seria uma chance de ficar mais forte. Ele até se pergunta se o cara que matou seu pai estaria lá. E o único jeito de saber é chegando primeiro. Finalmente, Nato acrescenta que a agência Mamatero tem várias filiais regionais, e a de Kyoto é especialmente formidável. Pouco depois, Nato e seus alunos chegam ao destino. Nato diz que planeja levá-los à área subterrânea sob o templo Uruta, mas todos ficam confusos quando o grupo para em frente ao que parece ser um restaurante comum. Uma senhora então levanta a cortina da entrada e diz que os esperava. Ela os leva à sala de estar, onde revela a passagem secreta subterrânea que corre diretamente sob o templo Uruta. Em outro lugar, vemos Tsubikiri, o capitão da agência Momotaro, que acabou de massacrar uma unidade inteira de Oni com a ajuda de seu fiel vice-capitão, Yamogi. Yamogi está meio irritado porque Tsubikiri exagerou um pouco ao lidar com os Oni. Limpar essa bagunça vai ser um saco, mas Tsubikiri se defende, dizendo que simplesmente não consegue resistir a fazer experimentos com os Oni sempre que os encontra. Ele está um pouco chateado por haver apenas Oni machos desta vez.
Ele prefere usar Oni fêmeas para seus experimentos porque elas têm maior tolerância à dor. Yomogi sente que os experimentos de Tsubikiri saíram um pouco do controle, especialmente sua última criação, um híbrido hediondo de cão, macaco e fazão. Tsubikiri admite que a criatura é feia, mas insiste que é extremamente importante, pois desta vez ele conseguiu criar um comedor de Oni, que ataca apenas outros Oni, a arma biológica anti-Oni definitiva. Yomogi avisa Tsubikiri para não perder de vista o objetivo, proteger civis e destruir Oni perigosos. Mas Tsubikiri está mais preocupado em descobrir os mistérios por trás do sangue Oni, como seu fator de cura, a forma como muta e as armas que permite criar. Yomogi lembra Tsubikiri que ele só consegue fazer esses experimentos porque é membro da agência, então deveria ao menos tentar contribuir um pouco. Tsubikiri continua a divagar sobre as maravilhas que faria se pudesse controlar o sangue Oni. Mas o que ele não sabe é que há um pequeno menino Oni escondido, com medo. Enquanto ouve as coisas terríveis que disseram, as vozes dos agentes Mamatero desaparecem. Então o menino suspira aliviado, achando que escapou da morte. Mas Tsubikiri então coloca a cabeça na frente dele. O menino recua assustado. Acontece que Tsubikiri sabia que ele estava lá o tempo todo. Tsubikiri sente que é seu dia de sorte, pois estava com poucos espécimes infantis. Mas por sorte, ele acabou de encontrar um. Yamogi se aproxima e o atinge com força para nocauteá-lo, mas o menino ainda está consciente e reunindo forças para se levantar. Enquanto Shizu o chuta, uma gota de sangue espirra no uniforme de Tsubikiri, e Yamogi percebe que isso é ruim. Tsubikiri então se aproxima do menino Oni, e também começa a chutá-lo, explicando que, embora interessado em estudar sangue Oni, ele o detesta. Finalmente, Tsubikiri mostra seu poder manipulando os corpos dos Oni caídos e os enrolando em uma pilha enorme. Ele esmaga o menino sob eles até que ele morra. Suas habilidades permitem que lutem usando bactérias negras de seus corpos. Alguns usam esse poder para fazer armas, enquanto outros o usam para lançar esporos. Mas o que Yomogi acha perturbador é a forma como Tsubikiri usa seu poder. Tsubikiri consegue usar suas bactérias negras para controlar cadáveres sem limites. Tsubikiri então ordena que sua feia criação híbrida coma a pilha de Oni e limpe os restos. Com isso resolvido, Tsubikiri e Yomogi decidem voltar ao trabalho. Simultaneamente, Naito e seus alunos ainda estão passando pelo túnel subterrâneo de Kyoto. E depois de mais um pouco de caminhada, Naito abre uma grande porta de túnel e anuncia que acabaram de chegar à base da agência Oni de Kyoto. Shiki e os outros ficam chocados. O lugar é tão enorme que o confundem com uma mansão. É quando um cara de cabelo rosa sai de um dos quartos. Vendo Nato, ele calmamente se aproxima para cumprimentá-lo. Até que ele avista Kuina entre os alunos, ele perde a compostura na hora ao ver uma garota tão bonita como ela entre os alunos de Nato, então ele se vira para arrumar o cabelo. Ele fala com Kuina diretamente e audaciosamente pede o número dela. Mas Kuina recusa. A rejeição o atinge forte, mas ele não perde a esperança. Ele sabe que terá sorte um dia. Shiki está curioso sobre quem é esse palhaço, então ele se apresenta como Kaoya, o comandante da unidade de apoio da agência Oni. Aparentemente, ele e Nato eram colegas na academia Hisetsu. Nato encerra a conversa e os informa que está prestes a ir para a linha de frente. Seus alunos ouvem isso e ficam ansiosos para ir com ele, mas Nato não responde. Apenas diz a Kyoya que ele está livre para usar seus alunos como quiser até que ele volte da linha de frente. Nesse momento, uma das enfermeiras entra para chamar Kyoya, pois há uma emergência muito séria no local. A enfermeira vê que os alunos da academia chegaram, então diz para se apressarem e trocarem de roupa, pois precisarão da ajuda deles para esta operação. Pouco depois, todos se trocam e são escoltados ao centro de pacientes. Shiki olha em volta e estremece ao ver as condições terríveis em que esses soldados da linha de frente se encontram. No entanto, a enfermeira chama a atenção de Kyoya para um soldado da linha de frente, em condição ainda pior. Durante a batalha, o soldado perdeu ambos os braços e pernas. Ele até luta para respirar porque seus pulmões sofreram danos intensos. A enfermeira estima que ele tem cerca de 3 minutos de vida. Shiki treme de medo ao observar o paciente, pois nunca soube que a vida na linha de frente poderia ser tão assustadora. Mas, apesar da condição médica terrível do homem, Kyoya ainda sorri enquanto diz ao paciente que ele ficará bem. Shiki diz a Kyoya para parar de brincar, pois não acha que o homem tenha chance de sobreviver, dado seu estado médico atual, mas Kyoya apenas diz a Shiki para confiar nele.
Kyoya ordena às enfermeiras que lhe tragam várias bolsas de sangue Oni. Enquanto isso, ele diz a todos que lhes dará uma pequena amostra de como é a vida na linha de frente. Em outro lugar, Tsubikiri e sua equipe acabaram de derrubar a primeira onda de agentes Oni. Os membros restantes da agência Oni estão começando a considerar fugir porque viram que Tsubikiri é tão forte que conseguiu matar tanto o comandante quanto o vice-comandante. Tsubikiri caminha lentamente em direção a eles com a intenção de acabar com eles, mas Nato chega no último segundo e usa seu lançamento do Eclipse de Sangue para invocar arqueiros de sangue que atiram flechas nele simultaneamente. Tsubikiri consegue bloquear usando os cadáveres dos Oni como escudos. Com isso resolvido, Tsubikiri informa a Nato que ouviu falar de um lugar onde os Oni de Kyoto estavam se reunindo silenciosamente. Ele pergunta se isso significa que a espécie Oni desapareceria se os eliminassem, mas Nato não tem ideia do que ele está falando, então Tsubikiri apenas assume que era apenas um boato, afinal. De volta à agência, várias bolsas de sangue Oni foram conectadas ao corpo de Kyoya. Ele olha para o paciente e pergunta se ele gostaria de recuperar os braços ou as pernas. Considerando seu problema pulmonar, ele não consegue falar, então Kyoya apenas diz para ele usar os movimentos da boca para indicar sua resposta. O paciente indica que preferiria ter os braços de volta primeiro porque ainda quer poder abraçar os filhos se sobreviver. Kyoya o assegura de que ele voltará para os filhos depois disso. Kyoya pega um bisturi e o usa para perfurar sua pele, permitindo que um grosso filete de seu sangue Oni escorra para a boca do paciente. O paciente começa a gritar de dor, então as enfermeiras pedem aos alunos que finalmente se tornem úteis, contendo o paciente enquanto ele grita. Poucos segundos depois, as bolsas de sangue são quase imediatamente esvaziadas. Então a enfermeira pede aos alunos menos ocupados que vão para a sala ao lado e peguem mais sangue. Shiki continua a conter o paciente até que ele olha para o braço do homem e vê que está lentamente começando a se regenerar. Ele recua em choque, o processo de regeneração celular já começou, então seus braços brotam de volta e seus pulmões lentamente começam a se reparar. Os alunos observam isso e ficam chocados ao ver que os braços e pulmões do homem foram curados. Shiki pergunta a Kyoya se as pernas do paciente também se regenerarão. Kyoya responde, dizendo que elas se regenerarão com o tempo e as doses médicas certas. Kyoya explica ainda que, se tentarem regenerar braços e pernas de uma vez, o paciente provavelmente desenvolverá anticorpos, e uma vez que isso aconteça, nenhuma transfusão de sangue resolveria. O paciente provavelmente será aposentado da unidade de batalha depois disso, mas Kyoya diz a ele que ainda pode se juntar à equipe de apoio se ainda quiser ser de alguma ajuda para a agência. O paciente ouve isso e não consegue fazer nada além de derramar lágrimas de alegria, enquanto agradece a Kyoya por tudo o que ele fez por ele. Kyoya então chama a atenção dos alunos para o fato de que, nesta guerra em curso, este paciente que ele acabou de salvar poderia muito bem ter sido qualquer um deles agora. Ele entende por que eles estão tão ansiosos para lutar na linha de frente. No entanto, ele os lembra que aqueles que lutam contra todos os monstros perigosos na linha de frente sempre sobrevivem, porque tem alguém atrás deles os mantendo seguros. Esse é o trabalho exato da unidade de apoio. Os alunos agora entendem como o papel de apoio é legal e importante, então eles até se oferecem para ajudar de todas as formas possíveis. Kyoya tem o trabalho perfeito para Shiki. Ele pede para ele cuidar da garotinha chamada Mei ali. Mei foi trazida ontem porque foi atacada por um Mamotaro, e seus pais ainda não foram encontrados. Kyoya conta com Shiki para fazer companhia a ela até novo aviso. Shiki vai sentar-se ao lado de Mei. Ele tenta iniciar uma conversa com um papo furado, mas ela o ignora completamente. Ela finalmente fala quando Shiki pergunta se ela quer ir para Uruta. Ela responde, dizendo que não sabe onde é. Shiki fica chocado ao ouvir que ela não sabe onde é esse lugar, pois é tão popular que é ensinado na escola primária. Mas Shiki recebe uma explicação clara quando Mei lhe diz que nunca foi a uma escola. Depois disso, ambos caminham pelo corredor para ver que uma nova onda inteira de agentes Oni acabou de ser morta pelos Mamotaro, então seus cadáveres estão sendo levados às pressas para serem descartados. Mei olha para alguns dos cadáveres enquanto passam, e dois deles que passam acabam sendo sua mãe e seu pai. Mei descobre que eles morreram durante a batalha e não consegue fazer nada além de chorar de luto. De volta à linha de frente, Tsubikiri tem um sorriso sarcástico enquanto explica a Nato que deixou alguns cadáveres para trás que estavam contaminados com suas bactérias. Ele se certificou de que fossem fáceis de encontrar e presumiu que eles trariam esses cadáveres de volta à base. Em outras palavras, eles acabaram trazendo para a base cadáveres que Tsubikiri pode controlar quando quiser. Nato arregala os olhos em choque com essa percepção. Tsubikiri não tem certeza se os cadáveres já chegaram à base, então decide fazer um pequeno teste movendo os dedos para revivê-los.
De volta à agência, Tsubikiri começa controlando o corpo do pai de Mei, fazendo-o sentar. Mei vê isso e fica muito animada, pensando que seu pai não morreu afinal. Nos próximos momentos, Shiki e Kyoya olham para trás e veem que o pai de Mei acordou e está sufocando a própria filha até a morte. Kyoya vê isso e sabe instantaneamente que é obra de Tsubikiri. Ele primeiro instrui Shiki a cobrir os olhos de Mei, após o que ele usa 2 bisturis para esfaqueá-lo na cabeça, destruindo assim seu cérebro. O cadáver então desaba no chão. Ao lidar com casos assim, apenas cortar a cabeça não será suficiente. Seria preciso destruir o cérebro. Mei corre para o cadáver do pai e continua a chorar. Kyoya está ocupado sentindo pena de Mei, mas é quando ele percebe que eles têm mais de 30 cadáveres no prédio que Tsubikiri controla. Nesse momento, a mãe de Mei agarra Shiki por trás, sufocando-o. Kaoya percebe e corre para ajudar. Antes que ele possa, 3 outros Oni zumbis o agarram por trás, segurando-o. Enquanto isso, as enfermeiras estão ocupadas carregando cadáveres para a unidade de descarte, quando os corpos de repente acordam e começam a atacar. Logo depois, uma onda massiva de Oni zumbis irrompe pela porta na sala dos pacientes. Eles atacam imediatamente os pacientes deitados no chão, mas as enfermeiras revidam o melhor que podem. De volta ao outro quarto, Mei chora desesperadamente, implorando para a mãe parar de sufocar Shiki. Mas a mãe dela já virou zumbi, e Shiki sabe que ela está além da salvação. Kyoya quer desesperadamente ajudar, mas os 3 Oni zumbis que o bloqueiam se recusam a recuar. Antes que Shiki desmaie, ele lentamente pega uma pistola de aparência elegante. Ele se lembra de estar no barco vindo para cá, quando Mato a deu a ele para autodefesa, já que Shiki ainda não conseguia controlar totalmente seu sangue. Naquela época, Shiki não pensava em autodefesa, ele estava apenas emocionado por finalmente ter uma arma de verdade em vez de um modelo falso. Naito havia explicado que a arma estava carregada com balas infundidas com o sangue de Shiki, o que significava que elas atingiam muito mais forte do que balas normais. Como não havia muitas balas, Naito disse para usá-las apenas quando realmente importasse. Shiki percebe que usar a arma na mãe de Mei é sua única chance de sobreviver. Ele abraça Mei para bloquear a visão dela, então atira na cabeça da mãe. Shiki respira fundo, sentindo uma onda de alívio. Enquanto isso, Kyoya ainda está preso sob os Oni zumbis, mas Shiki o salva atirando nos 3 na cabeça, matando-os instantaneamente. Kyoya empurra a pilha de cadáveres de cima de si e olha para Shiki. Eles se ajudam a levantar, e Kyoya diz que cuidará de levar os pacientes para um local seguro, enquanto Shiki se encarrega de lidar com os Oni zumbis no salão principal. Enquanto isso, os pacientes estão a segundos de virar comida de zumbi, até que Akari irrompe, salvando-os no último momento ao atingir os zumbis com socos fortes no rosto. Os outros alunos se juntam à luta, defendendo-se, mas depois de um tempo eles percebem algo estranho. Não importa quantas vezes atinjam os zumbis, as criaturas simplesmente não caem. Jin parece preocupado, sem saber o que fazer. De repente, Shiki grita, avisando a todos que o único jeito de derrotar os zumbis é com tiros na cabeça. Qualquer golpe em outra parte do corpo não vai matá-los. Ao ouvir isso, Jin rapidamente usa sua técnica do eclipse, lançando 3 shurikens de sangue direto nas cabeças dos zumbis. Exatamente como Shiki disse, eles caem na hora, mortos de vez. Os outros veem, e agora estão convencidos. É assim que precisam lutar. Com isso resolvido, Kyoya ordena à unidade de apoio que foque em evacuar os pacientes e evitar mais baixas. Shiki continua atirando com sua pistola, derrubando vários zumbis de uma vez, embora a ação o enjoe. Matar tantos corpos parece errado. Alguns alunos anunciam que vão ajudar na evacuação, mas Akari retruca, dizendo que não precisam falar, é só ir e fazer. Eles entendem o recado e saem, enquanto Akari fica resistindo aos mortos-vivos. Enquanto isso, Shiki começa a se sentir cada vez mais inquieto. Cada zumbi que ele atira já foi alguém importante para alguém. Eram pessoas inocentes, mas ele está aqui, atirando nelas, quando o verdadeiro inimigo deveria ser o Mamotaro. Só de pensar nisso, seu sangue ferve. Kyoya ordena às enfermeiras restantes que levem todos os pacientes para um lugar seguro enquanto Shiki e os outros seguram os zumbis. Enquanto isso, Tsubikiri e Nato estão prestes a se enfrentar. Nato ataca primeiro, mas Tsubikiri bloqueia, empurrando 3 zumbis Oni à sua frente como escudo. Nato permanece calmo até que o animal de estimação de Tsubikiri surge do nada. Atacando, Nato desvia por pouco no último segundo, e no processo, os 3 zumbis Oni são atingidos, seu sangue espirrando pela parede. Nato os encara com um olhar frio e inabalável. Tsubikiri sorri e diz que ele deveria estar feliz, afinal. Os zumbis Oni estão sendo mortos. Depois disso, Nato diz aos outros para voltarem ao ponto de evacuação enquanto ele cuida de Tsubikiri.
Mas Tsubikiri não tem intenção de deixar ninguém sair. Ele chama Yomogi, e ela avança. Usando sua bactéria negra, ela cria uma jaula que prende Nato e os outros lá dentro. Nato pergunta o que eles estão tentando conseguir com isso. Tsubikiri explica que enquanto os mantiver presos, eles podem ficar em seu esconderijo o tempo que quiserem. Ele acrescenta que a barreira é tão forte que não podem escapar a menos que Yomogi permita. Tsubikiri presume que Nato pensa que ele não sabe onde fica o esconderijo deles, então revela que plantou transmissores em cada cadáver que deixou para trás. Rastreando os sinais, ele descobriu que o esconderijo fica sob Uridadara. A expressão calma de Nato desaparece ao perceber que Tsubikiri acabou de descobrir a localização deles. Tsubikiri então começa a se afastar, dando um sinal a Yomogi. Yomogi responde deixando o monstro passar pela barreira. Nato e os outros ficam em guarda, sem saber o que está prestes a acontecer. Enquanto Tsubikiri continua andando, ele estala os dedos, fazendo a criatura feia inchar. Os agentes Oni olham com nojo, enquanto Nato observa com curiosidade, imaginando o que virá a seguir. A criatura começa a brilhar e fica claro que vai explodir. Então Nato grita para todos se abaixarem. A explosão é tão poderosa que destrói tudo num raio de 100 metros. Tsubikiri observa a explosão, desapontado por não ter sido mais violenta. Futuro. Yomogi sugere verificar se há sobreviventes, mas Tsubikiri diz que não precisa, ninguém sobreviveria a isso. Momentos depois, Nato é visto caído no chão, seu corpo coberto de cicatrizes e queimaduras. Enquanto isso, de volta ao quartel-general, Shiki atira na cabeça do último zumbi Oni e solta um suspiro de alívio. Feliz que finalmente acabou. Kyoya anuncia que moveram os pacientes com sucesso para o salão principal, e tudo graças a todos ali. Então ele os agradece profundamente. Enquanto isso, Mei permanece paralisada. Enquanto sua mãe e pai jazem sem vida no chão, com buracos de bala na cabeça, Kyoya percebe e sente pena dela. Ele se aproxima e diz que sente muito por ela ter passado por isso. Shiki também se desculpa, admitindo que foi ele quem atirou na cabeça da mãe dela. Ele se lembra do momento e sente uma culpa persistente, mas para sua surpresa, Mei diz que está tudo bem. Ela explica que sempre viveu escondida e nunca teve uma infância normal, nunca fez coisas como ir à escola. Por causa disso, ela não está chocada. Sempre pensou que esse dia chegaria, só não sabia quando. Ela até sorri para Shiki, dizendo para ele não se preocupar. Ouvir isso faz Shiki estremecer de incredulidade. Mei acabou de ver os pais mortos e tudo o que ela consegue dizer é que está tudo bem. Isso faz Shiki cerrar os punhos de frustração enquanto ele se lembra da própria infância. Naquela época, ele admirava super-heróis. Os Momotaro deveriam ser os super-heróis do mundo deles. Então por que tiram a vida de inocentes só por terem sangue Oni? Tomado pela emoção, ele abraça Mei e diz que por causa disso, ele se tornará o vilão para destruir os chamados heróis. Ele continua abraçando-a, dizendo a Mei para não se preocupar, pois ele criará um mundo onde todos poderão sorrir novamente. Todos os outros observam isso em silêncio. Ainda nos braços de Shiki, os olhos de Mei tremem de emoção. Mais tarde, Jin e Kyoya voltam da agência pelo túnel subterrâneo. Kyoya sugere que recolham os corpos dos amigos caídos, dizendo que levará Jin ao local de cremação e começará a transportá-los para lá. De volta à agência, os outros ficam com a tarefa de descartar os cadáveres. E Akari não está feliz com isso. Reclamando que Kyoya os deixou com todo o trabalho pesado, ele se vira e vê Juji parado. Então grita para ele parar de preguiça. Juji responde rapidamente que não está de preguiça, já que o lugar acabou de ser atacado. É óbvio que a área não é segura, então ele acha melhor ficar em guarda o tempo todo. Sua habilidade é para reconhecimento, então ele morde o polegar para tirar sangue, deixa-o pingar no chão, e um enorme radar de sangue aparece sob eles. Esta é a técnica de liberação do eclipse de sangue dele. Akari nunca viu nada parecido, então ele estremece em choque. Juji explica que seu sangue pode detectar qualquer ser vivo num raio de 5 km de onde cai, e pode até dizer se são Momotaro ou não. O radar começa a escanear os arredores, mas a princípio não detecta nada. No entanto, Juji aponta que a sensibilidade da assinatura de calor é baixa, o que dificulta para ele identificar a aparência exata ou o nível de poder de um alvo. Nesse instante, o radar apita, algo foi encontrado e os olhos de Juji se arregalam em choque com a leitura. Enquanto isso, na região de Mizumoto, Tsubikiri e Yomogi já encontraram a localização do túnel secreto e até eliminaram a gentil velhinha que o guardava. Tsubikiri está ao telefone com seu assistente, ordenando que envie várias unidades feias para as coordenadas que ele está fornecendo. Ele também pede o feio especial que estava guardando para uma ocasião importante.
Antes de encerrar a ligação, ele pede o arquivo sobre o Oni de alto risco apenas para referência e desliga. Tsubikiri diz a Yomogi que Sinato já apareceu, então algo grande está definitivamente acontecendo. Yomogi chama a atenção dele para o túnel enorme à frente. Ela não sabe quem ou o que pode estar lá dentro, então sugere jogar gás venenoso. Tsubikiri para pensar, concorda que é uma boa ideia, mas de repente muda de ideia. Ele decide entrar no túnel sozinho. Também diz a Yomogi que, antes de matar qualquer Oni que encontrarem, devem primeiro perguntar seus nomes. Yomogi pergunta por quê. E Tsubikiri explica que, se encontrarem alguém chamado Shiki, ele quer que seja capturado vivo, não morto. Ela pergunta o que ele tem de tão especial, e Tsubikiri responde que Shiki é muito diferente dos outros. Por essa razão, ele quer levar Shiki de volta ao laboratório para estudo. Com isso decidido, os dois entram no túnel, determinados a exterminar a raça Oni de uma vez por todas. Em um flashback, Mei é mostrada desfrutando dos momentos mais felizes de sua vida com os pais, sorrindo e rindo juntos, mas o calor de repente desaparece quando ela vê uma enfermeira carregando o corpo sem vida de sua mãe para fora do quarto. Mei desaba em lágrimas ao perceber que sua vida nunca mais seria a mesma a partir daquele momento. Enquanto isso, Jin e Kyoya são vistos saindo do crematório da agência. Jin se sente incomodado que a agência tenha um lugar assim, então pergunta a Kyoya sobre isso. Kyoya explica que sempre que guerras como esta estouram, muitas pessoas acabam aqui porque nem todos podem ser salvos. Ele diz a Jin para não ser mole, porque este é o tipo de mundo do qual ele agora faz parte e terá que se acostumar. Ainda assim, Kyoya o tranquiliza para não se preocupar, prometendo que, enquanto ele estiver por perto, não deixará Jin morrer tão facilmente. Sem mais perguntas na mente de Jin, Kyoya decide fazer uma própria. Do nada, ele casualmente pergunta a Jin se ele tem namorada e que tipo de garotas ele gosta, mas Jin o ignora completamente. Eles continuam andando até que Kyoya de repente sente uma presença sombria atrás dele, mas antes que possa reagir, é esfaqueado no estômago por Tsubikiri com uma simples faca de manteiga. Puxando a lâmina, Tsubikiri comenta que Kyoya teve sorte. Se ele não tivesse se movido no último segundo, a faca teria perfurado seu coração. Furioso, Jin ativa sua técnica de liberação do eclipse de sangue e avança contra Tsubikiri, mas Yomogi se esgueira por trás dele e prende suas mãos usando sua bactéria negra, formando uma pequena caixa ao redor delas. A caixa se dissolve lentamente, deixando danos para trás. Embora Jin saiba que vai se curar rapidamente graças ao poder regenerativo do sangue Oni, a dor intensa diminui seu foco e retarda seu pensamento. Estrategicamente, Jin percebe que esta é a pior situação possível para eles. Apesar de esfaqueado, Kyoya ordena a Jin que retorne à agência e avise Shiki e os outros que Tsubikiri está ali, para que possam evacuar os pacientes e todos os demais. Jin hesita, preocupado com como Kyoya lidará com Tsubikiri e Yomogi ferido, mas Kyoya ignora sua preocupação, dizendo que vai dar um jeito. Relutantemente, Jin foge, prometendo que voltará com ajuda. Assim que ele sai, Tsubikiri sinaliza para Yomogi, que coloca a mão no chão. Imediatamente, uma enorme parede de bactérias se ergue selando a área e prendendo Kyoya lá dentro com eles. Kyoya observa a tática deles e rapidamente percebe que o plano é garantir que ninguém saia vivo. Yomogi confirma dizendo que selou toda a seção subterrânea de Urutadera, o que significa que a fuga é impossível. Mesmo ouvindo isso, Kyoya não vacila. Ele mantém sua persona confiante, mas por dentro começa a juntar a dura realidade. Não há rotas de fuga subterrâneas. Os únicos lutadores restantes são estudantes e reforços da superfície são inúteis. Pior ainda, Tsubikiri e Yomogi são ambos extremamente poderosos. Depois de considerar tudo isso, Kyoya suspira e olha para cima, admitindo para si mesmo que provavelmente morrerá nesta batalha. Naquele momento, Tsubikiri finalmente fala, perguntando a Kyoya se ele sabe quem Shiki realmente é. Naquele instante, Kyoya percebe que precisa resistir de alguma forma. Ele rapidamente enfia a mão no jaleco e tira uma seringa cheia de um químico perigoso, conhecido como acônito. É uma planta venenosa que causa insuficiência respiratória e falência de órgãos. Seu plano é injetar Tsubikiri com ela antes que as coisas piorem. Mas antes que Kyoya possa sequer se mover, Tsubikiri passa por ele num borrão e corta sua garganta. Sangue espirra por toda parte enquanto Kyoya desaba no chão. Enquanto ele lentamente começa a morrer, Kyoya murmura com pesar que, se fosse para ser morto, sempre desejou que fosse por uma garota bonita. Acreditando que Kyoya está morto, Tsubikiri se aproxima, pronto para colher seu cadáver com sua bactéria negra. Mas então ele muda de ideia. Ele sente que seus outros animais de estimação acabaram de chegar.
ele sinaliza para Yomogi deixá-los entrar. Os animais de estimação atravessam a barreira, e Tsubikiri ordena ao da frente que entregue o que ele pediu. O monstro abre a boca e cospe um grande caixão que estava guardando no estômago. Enquanto isso, Jin finalmente volta ao quartel-general, apenas para ficar chocado com o que vê. O lugar todo parece deserto e encharcado de sangue. Ele entra em uma sala próxima e encontra Shiki e alguns outros membros da equipe escondidos lá dentro. Jin pergunta imediatamente por que há tão poucos deles. Shiki explica que receberam informações de que os Mamatero estavam vindo, então evacuaram rapidamente todos os pacientes para a superfície. Mas quando foi a vez deles escaparem, todas as saídas foram seladas pela bactéria negra de Yomogi. Felizmente, os pacientes conseguiram sair em segurança, mas os que ficaram, incluindo Mei, não conseguiram. Akari sugere se separar para procurar outra saída, mas uma das enfermeiras se manifesta. Ela explica que não adianta porque já verificou todas as saídas, não há absolutamente nenhuma maneira de sair. Nesse momento, um dos animais de estimação feios de Tsubikiri entra casualmente na sala. Shiki e os outros congelam, sem saber o que fazer. O animal de estimação os ignora, avança, agarra uma das enfermeiras e começa a comê-lo vivo. As outras enfermeiras gritam de terror e imediatamente fogem apavoradas. Momentos depois, Tsubikiri e Yomogi chegam à agência Oni. Tsubikiri olha ao redor surpreso, comentando como é impressionante que eles tenham construído tudo isso no subsolo. O animal de estimação coloca o caixão no centro da sala, e Tsubikiri dá a Yomogi sua próxima ordem, matar todos, exceto Shiki. Como ele quer mantê-lo vivo, Yomogi pergunta se ele vai se juntar, mas Tsubikiri balança a cabeça, senta casualmente no caixão e diz que não, que tem que pensar. Com isso, Yomogi sai com os monstros para acabar com qualquer Oni ainda dentro do prédio. Enquanto isso, na sala de descanso, Kuina vasculha um armário procurando roupas. O uniforme de enfermeira que ela estava presa usando é muito apertado e difícil de se mover. Atrás dela, Hokuro está deitado dramaticamente no chão, reclamando que vai morrer de toda a ansiedade que essa situação está lhe causando. Sua reclamação constante irrita Kuina, e ela o manda calar a boca. No momento seguinte, Kuina termina de se trocar para uma roupa muito mais livre, ela estica os braços e se sente pronta, agora confiante de que pode se defender contra os Mamotero. Nesse instante, Kuina percebe um dos monstros se aproximando, então ela diz a Hokuro para se preparar para a batalha. Mas em vez de ficar firme, Hokuro entra em pânico, dizendo que não consegue lutar tão ansioso. Ouvindo isso, Kuina exibe um sorriso insano no rosto. Ao perceber que Hokuro está completamente indefeso e totalmente dependendo dela, ela o manda se esconder no armário até a luta acabar. Hokuro fica surpreso por ela ter dado essa opção, mas no momento em que ouve, ele não hesita e corre para o armário para se esconder. É quando o monstro arromba a porta. A primeira coisa que faz é perguntar a Kuina se ela é Shiki. Hokuro ouve isso de dentro do armário e fica chocado que esses monstros sejam realmente capazes de falar. Kuina rapidamente diz ao monstro que não é Shiki. Então, seguindo as ordens de Tsubikiri, o monstro ataca Kuina com a intenção de matá-la. O monstro desfere soco após soco, mas Kuina desvia de cada um com facilidade. A força por trás de cada golpe é tão forte que derruba o armário onde Hokuro está escondido, e ele desmaia em choque. Kuina avança dizendo ao monstro para não se sentir tão orgulhoso só por quebrar algumas paredes. Ela morde o polegar e libera sua técnica de eclipse de sangue, que ela chama de Eu Amo. Enquanto isso, Jin corre o mais rápido que pode, tentando voltar a Kyoya a tempo de ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Mei e Shiki procuram um lugar para se esconder, acabando por se esgueirar para o jardim e se agachar nos arbustos. Shiki observa através das folhas, mantendo-se alerta caso algum dos Mamatero os aviste. De volta, Hokuro acorda no armário e entra em pânico instantaneamente, convencido de que seu coração parou de bater. Mas então ele percebe que a sala está em silêncio. Então tenta se acalmar, dizendo que tudo o que viu antes deve ter sido apenas um sonho que teve enquanto dormia no armário. Mas ao abrir lentamente a porta do armário, ele vê o monstro parado ali, olhando para ele. Estranhamente, ele não ataca. Em vez disso, ele caminha até Kuina e age como se agora fosse seu animal de estimação. Hokuro não consegue acreditar no que está vendo, mas no momento seguinte, Kuina aperta suas luvas banhadas em sangue e atinge o monstro no rosto. O monstro cai no chão e Kuina continua a golpeá-lo repetidamente até que ele finalmente morre. Ela conseguiu acabar com ele graças à sua liberação de eclipse de sangue. Se o sangue de Kuina revestir um inimigo além de um certo limite, eles caem sob seu feitiço e gradualmente perdem a vontade de lutar. Hokuro observa em admiração, chocado por ela ter conseguido derrubar o monstro sozinha.
Pessoas que conhecem Queen a descrevem como confiável e maternal, o que faz sentido, já que ela é forte, digna de confiança e admirada por muitos. Mas seus amigos mais próximos dizem que ela mima os outros a um grau quase patológico. Hokuro se curva e agradece sinceramente a Kuina por salvar sua vida. Ouvir isso a faz corar, e no momento seguinte, ela estende um futon, o aconchega e diz para ele apenas dormir. Quando ele acordar, ela promete que tudo já estará resolvido. Pelo corredor, uma enfermeira corre por sua vida enquanto o monstro a persegue, mas digamos que ela não foi rápida o suficiente para escapar. De volta ao quarto, Kuina percebe que Hokuro está muito pálido, então ela se levanta e diz que vai preparar uma refeição para ele. Enquanto ela sai do quarto, Hokuro ainda está tentando processar tudo o que está acontecendo. Ele começa a pensar que isso pode ser uma armadilha, onde Kuina planeja usá-lo como isca, deixando o monstro comê-lo enquanto ela foge durante a distração. Kuina então percebe que Hokuro está tremendo, então ela volta para verificar como ele está. É quando o outro monstro entra de repente. Kuina imediatamente se levanta, o encara nos olhos e se prepara para dar-lhe uma surra séria. O feio avança em Kuina com seu braço de tentáculo bizarro, mas ela desvia por pouco no último segundo. Ela imediatamente grita para Hokuro ficar escondido, e ele grita de volta, nervoso, que já está. Imediatamente, Kuina percebe que os ataques desse monstro são muito mais fortes que os outros, o que a faz perceber que este deve ser completamente diferente deles ou parte de sua própria espécie especial. Irritada, ela salta no ar e impulsiona seu punho banhado em sangue para frente com um soco esmagador, mas o feio desliza para o lado com facilidade, então enfia seu tentáculo direto na pele dela. Hokuro, observando de seu esconderijo, sente um frio na barriga de terror. Kuina luta com toda a sua força, mas é claro que está sendo dominada. O feio envolve seus tentáculos firmemente em ambos os braços dela, então a arremessa contra o teto. Seu corpo é jogado como um boneco de pano enquanto o monstro a arremessa contra as paredes. Finalmente, ele a esmaga no chão e começa a pisar em seu rosto repetidamente. Hokuro, ainda paralisado em seu esconderijo, percebe que Kuina está em sério perigo. Ela já foi espancada quase até a morte e a essa altura não vai durar muito. Ele sabe que deveria fazer algo, mas não consegue parar de pensar em como é inútil. Se Kuina não conseguiu vencer, que chance ele tem? Se ele sair agora, só vai acabar morto, então seu plano é continuar escondido e rezar para que alguém mais forte apareça para salvá-la. Mas mesmo enquanto observa o rosto de Kuina ser esmagado sob o calcanhar do feio, ele ainda não se move. Em vez disso, ele olha para suas mãos, imaginando como se tornou um covarde tão patético. Ele nem sempre foi assim. A cena evoca memórias de uma época em que ele ainda se sentia vivo, quando Lulu fazia parte do seu mundo. Lulu, sua primeira paixão, era um ano mais velha, e sempre que Hokuro estava com ela, ele se sentia imparável. Ela lhe deu a coragem de fazer coisas que jamais ousaria sozinho, como saltar de um penhasco no lago sem pensar duas vezes. Ela estava sempre lá, observando-o com um brilho caloroso nos olhos. Hokuro havia nascido numa cidadezinha tranquila e remota, onde os Oni viviam secretamente entre si, e Lulu, por acaso, era uma deles. De tudo que faziam juntos, o que ele mais amava era dançar com ela. Mesmo agora, ele ainda consegue visualizar o pôr do sol brilhante enquanto os dois praticavam seus passos lado a lado. Então, chegou a noite do festival da cidade. Hokuro e Lulu dançavam felizes sob as lanternas, aproveitando cada momento até que, de repente, Lulu tropeçou. Hokuro a segurou e perguntou se ela estava bem. Ela minimizou, dizendo que estava ótima, mas era mentira. Na verdade, ela estava muito doente. Para os Oni, no momento em que seus chifres começam a crescer, o sangue deles muda completamente. Isso significava que ela não poderia mais ser tratada num hospital humano. A única opção era o médico Oni da cidade, que começou a tratá-la imediatamente. A princípio, parecia que ela estava a caminho da recuperação, e ambos acreditavam que ela ficaria bem logo. Mas então, o desastre aconteceu. A agência Mamatero invadiu a vila deles. No caos, o médico Oni foi morto, deixando Lulu sem ninguém que pudesse ajudá-la. Sua doença piorou rapidamente. Apesar de seu corpo enfraquecido e da esperança que se esvaía, Hokuro nunca a deixou. Ele tentou de tudo para animá-la, sempre sorrindo por ela, mesmo quando o desespero começou a pesar sobre os dois. Mas seu espírito alegre não foi suficiente. Um dia, enquanto Hokuro segurava a mão dela com força, ela escorregou de seu aperto. Ele olhou para baixo e percebeu que ela se fora. Lulu estava morta. Seu porto seguro, sua razão para se sentir forte, havia desaparecido. Hokuro ficou ali por horas, chorando sobre o corpo dela. Não muito depois da morte dela, os medos e ansiedades que ele havia enterrado profundamente voltaram com força total. Seu cabelo começou a embranquecer, noites sem dormir o consumiam, e antes que percebesse, ele se tornara um destroço nervoso e quebrado, um neurótico completo, esvaziado pela dor. Daquele dia em diante, Hokuro nunca mais foi o mesmo, é por isso que ele sente que não pode enfrentar esse Ugly, porque sem Lulu, ele acredita que não é nada.
Mas assim que Kuina está prestes a ser aniquilada pelos tentáculos esmagadores do monstro, Hokuro de repente irrompe e a salva. Segurando Kuina em seus braços, ele admite que se Lulu pudesse vê-lo agora, ela ficaria desapontada. Desde que ela morreu, ele não tem sido a pessoa legal e destemida que ela um dia conheceu. É por isso que ele decide que precisa mudar. Precisa se tornar forte o suficiente para que, um dia, possa olhar Lulu nos olhos e dizer que permaneceu o mesmo cara em quem ela sempre acreditou, mesmo depois de sua partida. Para isso, ele acredita que precisa acumular mais conquistas do que jamais teve antes, mesmo que venham de alguém tão pouco confiável quanto ele. A princípio, Hokuro hesita, mas após um momento ele estabiliza a respiração, morde o dedo e ativa sua liberação de eclipse de sangue. Seu sangue jorra e forma um modelo de Lulu em tamanho real. Hokuro sempre acreditou que só era forte quando Lulu estava ao seu lado. Então, enquanto essa imagem dela formada de sangue o abraça, ele absorve essa força. Poder e confiança o invadem. Sua liberação máxima se manifesta como um longo e fluido casaco feito de sangue e um leque de mão para usar em batalha. Ele nomeia essa nova habilidade de Dança das Cinzas Gélidas. Hokuro avança direto contra o Ugly. Com um único golpe abrangente de seu leque forjado de sangue, ele desfere um golpe devastador, cortando mais fundo do que jamais imaginou ser capaz. Sua capa de sangue então gira ao redor dele, espalhando-se numa tempestade de pétalas afiadas como navalhas. Cada giro de seu corpo cria ventos cortantes que rasgam o ar sob seu comando. De pé, imponente, Hokuro sorri de volta para o monstro e pergunta se ele gostou do seu primeiro ataque. O Ugly retalia com uma saraivada de golpes de tentáculos, mas o corpo de Hokuro agora se sente leve. Ele desvia facilmente, tecendo entre os ataques como um dançarino. Naquele momento, memórias de Lulu invadem sua mente. Ele percebe a verdade, nunca foi realmente invencível, apenas fingia ser. Mas Lulu, ela devia saber disso o tempo todo. Mesmo assim, ela acreditava nele, e foi isso que o tornou forte. Com esse pensamento queimando dentro dele, Hokuro entra em ação. Dançando ao redor do Ugly com velocidade ofuscante, o monstro não consegue acompanhar, forçado a manter sua posição, enquanto Hokuro gira em torno dele. Então, com uma saraivada final de golpes rápidos como navalhas, ele libera sua técnica secreta. Lâminas de sangue e ventos cortantes dilaceram o Ugly, derrubando-o até que ele desabe em derrota. Respirando com dificuldade, mas de pé, imponente, Hokuro olha para cima com um sorriso confiante e pergunta ao fantasma de Lulu se ele parecia legal enquanto lutava. Enquanto isso, Shiki e Mei ainda estão escondidos por perto. O campo de batalha fica em silêncio, e Shiki, não ouvindo mais sons de luta, presume que os Uglies foram eliminados. Ele se vira para Mei e diz a ela que os monstros se foram. Mas Mei não parece aliviada, ainda tremendo. Ela admite que, como seus pais morreram assim, ela sente que deveria morrer do mesmo jeito. Shiki fica sério. Ele diz a ela que se ela morrer, então significa que ela, sua mãe e seu pai perderam, mas se ela continuar vivendo, se continuar sorrindo para o futuro, então nenhum deles realmente perdeu. Colocando as mãos firmemente nos ombros dela, ele diz que o que ela precisa fazer agora é viver. Lutar contra seus medos e torcer por ele, porque ele também vai lutar, e vai esmagar os monstros que roubaram a família dela. Shiki então se levanta dizendo a Mei para ficar escondida, enquanto ele vai verificar a situação lá fora. Ele a avisa para não sair daquele local sob nenhuma circunstância, porque se ainda houver inimigos por perto, é o lugar mais seguro para ela. E se o perigo surgir enquanto ele estiver fora, ela deve fazer a mesma coisa que fizeram antes, se esconder. Ele se vira e começa a se afastar, mas depois de apenas alguns passos, Mei o chama. Ela implora para ele não ir, dizendo que ele definitivamente vai perder. E ela está apavorada que ele vá morrer. Shiki nem sequer se vira. Tudo o que ele diz é que não há como ele perder. Seu coração lhe diz isso. E para ele isso é o suficiente. Ele olha por cima do ombro com uma expressão séria e declara que não vai ceder ao desespero. Mei fica atordoada com a resposta dele. Ela não consegue entender como ele ainda pode ser tão corajoso depois de ver o que aconteceu com os outros que ousaram enfrentar os monstros. Enquanto isso, nas linhas de frente, Nato e os outros estão surpreendentemente vivos. Nato acorda depois de estar inconsciente, e um dos agentes explica que ele ficou desacordado por 15 minutos porque os protegeu da explosão no último segundo. Ao ouvir isso, Nato imediatamente se levanta. Ele diz a todos para esquecerem o que acabou de acontecer e ordena que todos sigam para o templo Uryutadara, porque seus alunos ainda estão lá. De volta ao templo, Shiki entra na sala principal e encontra Tsubikiri calmamente sentado no centro. Um único olhar para o uniforme é tudo o que Shiki precisa para reconhecê-lo como Momotaro. Com uma expressão fria, Shiki pergunta se ele é Tsubikiri, o responsável por tudo. Tsubikiri não responde diretamente. Em vez disso, ele pergunta o nome de Shiki. Quando Shiki o diz, os olhos de Tsubikiri se iluminam. Ele admite que Shiki é a pessoa que ele estava procurando, então finalmente confirma que ele é de fato Tsubikiri.
Ao ouvir isso, Shiki exige saber como ele pôde fazer algo tão vil quanto profanar cadáveres e depois sentar-se aqui tão descaradamente. Como se nada estivesse errado, Tsubikiri apenas cai na gargalhada. Ele explica que os cadáveres que profanou não eram humanos, eram Oni. Ele zomba de Shiki, dizendo que as falas que ele acabou de usar só se aplicam aos Momotaro, já que eles são humanos com direitos. Oni não tem direitos, eles merecem ser massacrados. A raiva invade Shiki com essas palavras. Uma veia salta em sua testa enquanto ele saca sua arma, apontando-a diretamente para a cabeça de Tsubikiri. Enquanto isso, Jin está correndo a toda velocidade para fornecer apoio. Mas de repente, uma voz o chama por trás. É Yomogi. Ela o avisa para não perder tempo procurando por Kaoya e os outros porque, segundo ela, Tsubikiri já os matou. Mas Jin não se abala. Ele diz que não se importa. Ele só se importa com seu próprio objetivo. Os dois se encaram, preparando-se para lutar. Jin ativa sua liberação de eclipse de sangue com a motosserra rugindo enquanto ele avança. Ele ataca Yomogi com força total, mas algo parece errado. Enquanto a fumaça se dissipa, ele percebe que seu ataque não funcionou. Yomogi sai ilesa de sua caixa de bactérias negras, observando calmamente que será preciso muito mais do que um único ataque para detê-la. De volta à agência, Shiki levanta a arma para atirar, mas antes que ele possa disparar, Tsubikiri tira a arma de sua mão com um tapa. Tsubikiri diz a Shiki que ele deve estar brincando se pensou que poderia enfrentá-lo com uma arma comum. Então ele acrescenta que o sangue de Shiki não é tão fraco quanto o dos outros. Se usado corretamente, ele poderia ser muito valioso. Shiki rosna em confusão, dizendo que nem se importa com o que Tsubikiri quer dizer com isso. A única coisa que importa agora é o quanto ele o odeia. Enquanto fala, ele libera sua liberação de eclipse de sangue, uma arma gigante feita de seu próprio sangue, fundida ao seu braço. Os olhos de Tsubikiri se arregalam de excitação. Ele nunca viu nada parecido antes. Shiki não hesita, ele mira e atira. A explosão é tão poderosa que oblitera a sala inteira, reduzindo-a a escombros e chamas. Mas quando a fumaça se dissipa, Tsubikiri ainda está vivo. Ele conseguiu desviar do ataque no último momento. Shiki o encara com um olhar confiante. Ele diz a Tsubikiri que não há como ele conseguir desviar do próximo tiro. Tsubikiri diz a Shiki que sua determinação o impressionou, o suficiente para fazê-lo querer lutar mais a sério. Ele então abre o caixão atrás dele, e dele emerge um homem vestido com uma roupa de Momotaro, impulsionado por um desejo violento de matar todo e qualquer Oni à vista. Shiki chama Tsubikiri de monstro por usar seus próprios camaradas como experimentos, mas Tsubikiri apenas ri, chamando-o de idiota. Ele diz a Shiki que só idiotas acreditam que sua maneira de pensar é a única absolutamente correta. Ele explica que este fantoche já foi uma pessoa que escolheu voluntariamente se tornar um sujeito de teste, tudo pela chance de obter um poder que nenhum humano normal poderia sequer imaginar. Agora, ele tem exatamente o que desejava. O fantoche imediatamente libera sua habilidade, enviando ondas de choque que perfuram o corpo de Shiki. Instantaneamente, Shiki sente seu corpo inteiro ficar insuportavelmente pesado, forçando-o ao chão onde ele mal consegue se levantar. Tsubikiri explica que essa é a habilidade de seu fantoche. Ele manipula as bactérias no oxigênio ao redor deles e altera seu peso. Shiki agora está em sérios apuros. Com o fantoche Momotaro focado inteiramente em destruí-lo, Shiki é esmagado contra o chão, incapaz de se mover. Ele nunca previu isso. Enquanto tenta entender o que está enfrentando, Shiki percebe que o desejo desesperado do fantoche de matar Oni deve vir dos sentimentos finais que ele tinha antes de ser transformado. Seja um rancor ou uma obsessão, Shiki tem certeza de que o espírito Momotaro ainda está dentro dele. Tsubikiri concorda, dizendo que com um impulso tão poderoso para destruir Oni, este fantoche será o braço direito perfeito, lutando sem arrependimentos até o dia de sua morte. Enquanto isso, o corpo de Shiki está sendo forçado para baixo com tanta força que o chão sob ele começa a ceder. Abaixo, Nato e os outros agentes Oni estão tentando retornar ao quartel-general para fornecer apoio, mas seu caminho está bloqueado pela barreira bacteriana negra que Yomogi criou. Alguns agentes sugerem usar outra entrada, mas Nato aponta que as outras já devem estar seladas também. Ele é poderoso o suficiente para romper, mas fazer isso causaria um enorme dano à urudadeira acima deles, que está lotada de turistas. Destruir a barreira colocaria civis em sério risco. Os agentes percebem que Nato está dizendo que a única maneira de avançar seria evacuar cada último turista primeiro, mas eles admitem que é impossível. Ao contrário da agência Mamatero, eles não têm autoridade no mundo humano. Naquele momento, Juji entra correndo e explica que durante sua varredura anterior, ele detectou uma leitura Oni, mas logo depois disso, os Momotaro invadiram. Ele relata que todo o pessoal ferido, a unidade de apoio e até mesmo Shiki e Jin ainda estão presos dentro da barreira. Ao ouvir isso, Nato sabe que o tempo está se esgotando. Shiki e os outros já estão em perigo.
Ainda assim, antes de destruir a parede, ele insiste que a prioridade máxima deve ser evacuar todos os turistas na superfície e garantir a segurança deles. Nesse momento, outro agente arrasta Homer, que havia sido encontrada lá fora. Nato fica surpreso ao vê-la aparecer. Nervosamente, Homer admite que os outros pediram para ela vir ajudar, então ela decidiu. Neste ponto, é revelado que Judy sempre teve uma queda por Homer. Embora nunca tivesse tido coragem de dizer nada, no momento em que a vê, ele se apresenta nervosamente e, sem rodeios, pede a Homer para tirar sua virgindade. Ao ouvir isso, Homer fica chocada e sem palavras. Nato repreende Judy, dizendo para ele parar de brincar, mas Judy insiste que está falando sério, alegando que são apenas as esperanças puras de um estudante honesto e trabalhador. Observando Judy em um estado tão patético, Nato murmura que talvez seu olho para talentos não seja tão afiado quanto pensava, já que ele uma vez presumiu que Judy era apenas um garoto normal e confiável. Deixando isso de lado, Nato diz a Homer que a aparição dela agora não os ajuda muito, mas depois de um momento de reflexão, ele diz que tem uma ideia, uma maneira de evacuar cada turista em Urutadera sem deixar ninguém para trás. Logo depois, Nato e Homer sobem à superfície para a floresta atrás de Urutadera. Usando um celular, Nato explica seu plano a Judy. Ele pretende forçar os turistas a evacuarem, provocando um deslizamento de terra. Ele e Homer já estão na parte de trás da montanha, onde o deslizamento de terra começaria. Judy chama a ideia de imprudente, mas Nato assegura de que ninguém será realmente pego. Eles o pararão antes que cause danos. O objetivo é apenas criar pânico para que os turistas evacuem imediatamente. Sem hesitação, assim que o deslizamento começar, os agentes ONI intervirão para guiar os turistas para a segurança. Enquanto Nato e Homer varrem a área depois para confirmar que ninguém foi deixado para trás. Quanto ao deslizamento, Nato diz a Homer para invocar o titã que ela trouxe antes. Já que é isso que eles usarão, Homer estremece só de pensar, mas Nato tenta tranquilizá-la, dizendo que estará lá se algo der errado. Ainda assim, Homer admite que tem medo de perder o controle, porque ainda não sabe como lidar com seu sangue Oni. Ao ouvir isso, Nato não discute. Em vez disso, ele diz friamente a Judy pelo telefone que o plano está cancelado. Eles precisarão pensar em outra solução rapidamente, porque quanto mais demorarem, maior será o perigo para os turistas. Quanto a Homer, ele a encara e diz que ela está expulsa. Ele se recusa a manter uma aluna que não pode ser útil quando a situação exige. Nato começa a se afastar, mas Homer o chama de volta nervosamente. Com o medo estampado no rosto, ela admite que não quer invocar um titã que não consegue controlar. Nato se vira para ela e diz que o medo em si não é o problema. Recusar-se a mudar é. Ele a lembra que todos que entraram na academia vieram com seus próprios fardos, então ela não é a única a lutar. Então ele pergunta por que ela veio para a academia dele em primeiro lugar. Homer responde honestamente. Ela queria aprender a controlar seu sangue. Nato diz a ela que só ela pode fazer isso. Ela é quem tem que mudar. Essas palavras acendem algo em Homer. Com uma descarga de adrenalina, ela morde o polegar e invoca o Titã. Assim como temia, ela perde o controle e o Titã ataca Nato em pânico. Homer pede desculpas repetidamente, mas era exatamente isso que Nato queria. A força da batalha desencadeia um deslizamento de terra massivo. Lá na cidade, os turistas sentem o chão tremer e o pânico se espalha imediatamente. Os agentes ONI aproveitam a oportunidade, intervindo para evacuá-los enquanto todos correm para fora com medo. Momentos depois, Judy usa sua habilidade de varredura para confirmar que todos os turistas foram evacuados em segurança. Com essa garantia, Nato nocauteia Homer, o que faz seu titã desaparecer instantaneamente. Enquanto ela jaz em seus braços, Homer se desculpa, dizendo que não foi boa o suficiente. Nato gentilmente diz a ela que ela se saiu muito bem antes que perdesse a consciência. Segurando-a perto, Nato consegue sentir a escuridão pesada dentro do coração dela, mas ele também acredita que pessoas como ela sempre encontrarão alguém disposto a tirá-las dessa escuridão. Enquanto isso, Jin ainda está em combate com Yomogi, desviando de seus implacáveis blocos de bactérias endurecidas. Em certo ponto, Yomogi o prende dentro de um cubo de bactérias, com as paredes pressionando-o até que seu corpo esteja quase esmagado. A caixa fica cada vez menor, e Yomogi espera que ele entre em pânico, afinal. Humanos são conhecidos por temer espaços apertados. Com o cubo agora sufocantemente pequeno, ela está convencida de que Jin não escapará. Mas por dentro, Jin sorri e diz que parece os velhos tempos. No instante seguinte, para o choque de Yomogi, ele irrompe do cubo, enquanto motosserras irrompem de suas costas. Jin explica que espaços apertados não o incomodam. Ele uma vez dormiu dentro dos dutos de ar de um prédio abandonado, então, comparado a isso, o cubinho dela era praticamente um luxo. Yomogi range os dentes em frustração. Vê-lo resistir ao ataque dela a enfureceu, e ela rapidamente começa a planejar seu próximo movimento. De repente, uma das cabeças decepadas do Ugly se choca contra a sala.
E Akari entra imponente. Ele zomba da ideia de que eles pensaram que um monstro tão fraco poderia derrotá-lo. Olhando para Yomogi, ele declara que será ele quem a derrubará, mas quando ele a observa mais de perto, ele se distrai um pouco, notando quanta pele ela está mostrando, apesar de estar de serviço como Momotaro. Yomogi bate as mãos no chão, invocando mais blocos de bactérias. Ikari, no entanto, os acha lentos e previsíveis. Tecendo entre eles com facilidade, Yomogi é pega de surpresa pela velocidade dele, e é forçado a pular para trás para evitar um golpe. A incrível agilidade de Ikari vem de sua liberação de eclipse de sangue, histeria diabólica. Essa técnica canaliza sua raiva para produzir efeitos imprevisíveis. Dependendo de seu humor, a desvantagem é que ele só pode usá-la 3 vezes ao dia. Yomogi estreita os olhos, percebendo que o estilo de luta dele pode ser problemático. Ao mesmo tempo, Nato libera sua própria liberação de eclipse de sangue, invocando múltiplos arqueiros. Eles atiram na barreira, estilhaçando-a instantaneamente. A agência inteira treme com o impacto e a base Oni começa a desabar. Mas Nato não se importa. Salvar a vida de seus camaradas tem prioridade sobre a base. Com a barreira destruída, os agentes correm para dentro em direção ao quartel-general. Mais ao fundo, Yomogi agora se vê encurralada, cercada por agentes Oni sem saída. Eles dizem a ela para se render em silêncio. Ikari reclama que eles estão interrompendo bem quando a luta estava ficando interessante. Nato calmamente lembra a Yomogi que ela está lutando há horas sem descanso. Ela deve estar exausta. Sem saída, ele a incita a desistir. Mas Yomogi apenas sorri e rasga a camisa, declarando que nunca recuará. Enquanto isso, o fantoche de Tsubikiri continua sua luta com Shiki. Depois de lutar, Shiki finalmente consegue escapar do campo gravitacional do fantoche, percebendo que sua área de efeito é limitada. Ele saca uma arma especial e atira, mas os tiros são inúteis. O fantoche os bloqueia sem esforço com seu campo. Tsubikiri sorri e diz a Shiki que o fantoche tem mais um truque na manga. O fantoche comprime o oxigênio ao redor deles, condensando-o a 100 vezes sua densidade normal. Isso cria uma esfera de oxigênio massiva que pesa várias toneladas. Tsubikiri diz que é como uma bola de demolição de ferro, só que muito mais poderosa. O fantoche a lança direto em Shiki. Ao impacto, ela libera uma onda de choque esmagadora, jogando centenas de Gs de força no corpo de Shiki. Ele tosse sangue e desaba. Enquanto Shiki se contorce no chão em agonia, Tsubikiri zomba, chamando-o de patético e dizendo que não há como ele ser filho de Kishin, mas Shiki nem sabe quem é essa pessoa. Tsubikiri então explica que Shiki vem da linhagem de Kishin, o mais poderoso general Oni da história. Em outras palavras, Shiki é filho de Kishin. Enquanto isso, Mei ainda estava sozinha no mato, quando se lembrou de algumas coisas que Shiki lhe dissera, que ela nunca deveria ceder ao desespero. Mesmo quando sentia mais medo, aquelas palavras lhe deram um pequeno impulso moral, então ela caminhou lentamente, sozinha, para dentro do prédio. A cena então mudou para Samadair. Um dia, ao chegar ao quartel-general, todos se curvaram em respeito. Lá ele foi apresentado à sua nova vice-capitã, Hina Momota, que acabara de ser transferida de outra filial. Enquanto Samadair continuava a andar, Hina o elogiou por todo o trabalho árduo que ele havia realizado. Samadair rapidamente disse a ela para não o bajular, pois preferia trabalhar sozinho. Mas Hina insistiu que o trabalho em equipe era uma das maiores regras de ser um Momotaro. Mais tarde, enquanto Samadair ia pegar seu café no lounge, Hina perguntou se ele sabia algo sobre os filhos de Kishin de que as pessoas andavam falando. Sendo nova ali e vinda do interior, ela realmente não entendia o que tudo aquilo significava. Samadair começou a explicar. Há muito tempo, existiu um Oni que quase destruiu a agência Mamateiro. Esse Oni era Kishin, amplamente conhecido por engravidar mulheres e passar seu poder para os filhos que elas geravam. Hina achou estranho. Se Kishin teve tantos filhos, a essa altura deveria haver incontáveis descendentes de Kishin por aí. Mas Samadair esclareceu que um filho de Kishin se referia apenas àqueles que realmente herdavam seu poder. Muitos não herdavam, mas a história mostrava que em certos momentos esses filhos realmente nasciam. Nesse instante, o Capitão Shin apareceu de repente, acrescentando que um filho de Kishin só nascia quando o lado Momotaro estava dominando seus inimigos Oni. Hina se assustou, perguntando-se como Shinya havia aparecido tão de repente. Depois de cumprimentá-lo, ela admitiu para si mesma que ele tinha uma aura assustadora. Shinya arrogantemente perguntou se ela sabia a verdadeira razão pela qual a guerra entre os Oni e os Momotaro estava em fúria há um milênio. Seu tom agressivo deixou Hina tímida, dizendo que ele transmitia uma forte vibe de chefe. Shinya explicou que o primeiro Kishin havia aparecido bem quando seus ancestrais estavam prestes a obliterar os Oni. Desde então, toda vez que os Oni eram levados ao limite, um novo filho com poder Kishin surgia, e é por isso que a guerra nunca havia terminado. Ele estava furioso com a ideia de que os Oni agora haviam aprendido a se misturar com os humanos.
Ele perguntou a Hina se ela entendia por que aquilo era um problema tão grande. Sentindo-se pressionada, ela respondeu que era porque a missão dos Momotaro era proteger os humanos do Oni, e se os humanos descobrissem sobre qualquer um dos lados, seria desastroso. Shinya gritou novamente, dizendo que essa era a parte óbvia. O que importava mais era o que vinha depois. Durante as batalhas, humanos inocentes frequentemente eram pegos no fogo cruzado, e eram os políticos conectados a eles que tinham que limpar a bagunça. O que mais irritava Shinya era o quão exigentes aqueles políticos eram, nunca entendendo o quão difícil era o trabalho deles de verdade. Samadair pediu a Shinya para não gritar com Hina, pois ela claramente entendia. Hina então se manifestou, dizendo que o fato de pessoas importantes estarem ajudando provavelmente significava que elas também queriam proteger os outros. Mas Shinya a dispensou, dizendo que era o oposto. Esses políticos só se envolviam para serem os primeiros a serem protegidos quando tudo eventualmente desmoronasse. Shinya então voltou seu foco para Samadair. Mesmo que Shiki fosse um dos filhos de Kishin, perder para ele e até mesmo perder um braço era vergonhoso. Shinya zombou de Samadair, chamando-o de um velho saco de ossos e sugeriu que ele renunciasse e entregasse sua posição. Hina observava nervosamente. Percebendo que as coisas estavam ficando tensas, Shinya declarou que não se importava de qualquer forma. Seu plano era subir nas fileiras matando cada um dos filhos de Kishin. Samadair falou calmamente, dizendo que Shinya poderia fazer o que quisesse com os outros, mas Shiki deveria ser deixado em paz porque ele o mataria com suas próprias mãos. Shinya não argumentou mais e simplesmente se afastou. De volta à agência, Shiki ainda estava sendo forçado ao chão pelos poderes gravitacionais dos zumbis Oni. Tsubikiri explicou que sempre houve exatamente 8 filhos de Kishin, e Shiki era um deles. Se seu poder Kishin despertasse, ele se tornaria uma séria ameaça. Então, eles precisariam matá-lo. No entanto, Tsubikiri pensou que seria mais útil estudá-lo. Ele planejava arrastar Shiki meio vivo de volta ao seu laboratório e usá-lo como cobaia até não haver mais nada a ganhar. Assim que o efeito da gravidade foi levantado, Shiki se levantou, mas imediatamente começou a tossir e desabou novamente. Enfraquecido, Tsubikiri admitiu que tinha inveja das habilidades regenerativas do Oni, algo que os Momotaro não possuíam, invocando sua força restante. Shiki se levantou novamente e gritou que não se importava se era Momotaro ou não. Ele não ia deixá-lo se safar disso. Ele sacou sua arma Oni e atirou, mas os inimigos desviaram de cada tiro. Quando seu suprimento de sangue acabou, ele desabou, mal consciente. Tsubikiri zombou, dizendo que se um filho de Kishin não conseguia nem usar seu sangue, então era apenas um fraco. Ele percebeu que o prédio estava prestes a desabar e decidiu acabar com as coisas rapidamente, forçando Shiki ao chão mais uma vez. Ele então declarou que começaria matando Mei, que estava escondida atrás da parede. Mei entrou na sala e congelou ao ver o estado de Shiki. Incapaz de acreditar no que via, Shiki disse a ela para correr o mais rápido que pudesse, mas ela permaneceu paralisada em choque. Com palavras trêmulas, ela perguntou a Tsubikiri se foi assim que ele havia matado sua mãe e seu pai. Mei disse a Tsubikiri que seus pais eram inocentes e não haviam feito nada de errado, que eles não mereciam morrer. Tsubikiri achou divertido que um Oni formasse laços familiares tão próximos. Shiki gritou para ele calar a boca e chamou Mei, implorando para ela fugir. Tsubikiri ouviu o nome de Mei e de repente percebeu quem ela era, a filha do casal Oni que ele havia matado. Ele começou a recontar como pouco antes de acabar com suas vidas, o casal não havia implorado por sua própria sobrevivência, mas sim suplicado desesperadamente pela vida de sua filha. A princípio, ele os enganou, fazendo-os pensar que a deixaria viver, e o alívio em seus rostos havia sido avassalador. Mas então ele cruelmente lhes disse que era tudo uma mentira, que ele mataria tanto eles quanto a filha. Mei caiu de joelhos em descrença, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Tsubikiri gargalhava, declarando que nenhum Oni merecia morrer em paz. Essa cena horrível deu a Shiki uma descarga de adrenalina. Mesmo sob o peso esmagador da força gravitacional, ele se forçou a ficar de pé. Ele disse a Mei para não chorar, porque era exatamente isso que Tsubikiri queria. Lágrimas brotaram em seus próprios olhos enquanto ele prometia a ela que juntos o derrotariam. E depois, eles chorariam juntos, não separados. Tsubikiri riu da cena. Confuso sobre como Shiki podia chorar naquele momento, Shiki agarrou seu peito e disse que era porque ele tinha um coração. Ele admitiu que, quando entrou na agência, quis desviar o olhar da dor de Mei, principalmente porque conhecia muito bem a agonia de perder alguém querido. Foi por ter um coração que ele pôde entender a dor de Mei e o arrependimento de seus pais. Suas lágrimas fluíam por causa desse entendimento, e ele disse aos seus inimigos que eles eram os verdadeiros monstros se não conseguiam compreender tais sentimentos. Nesse instante, Shiki notou o zumbi Oni se preparando para matar Mei. Ele gritou para eles pararem e a memória da morte de seu pai veio à tona. Naquela época, ele não havia sido forte o suficiente para salvá-lo. Mesmo agora, quando pensava que finalmente era forte o bastante para proteger aqueles de quem se importava, ele se sentia um fraco.
Ele se esforçou ao limite, desesperado para salvar Mei, e naquele momento, sua habilidade Kishin despertou de repente. Chamas rugiram ao seu redor. Cada filho de Kishin possuía um atributo elemental único, e o de Shiki era o fogo. Essa forma Kishin que empunhava chamas era conhecida como Enki. Tsubikiri ficou chocado ao ver tal poder avassalador em primeira mão. Shiki mesmo ficou surpreso com o surto, mas rapidamente percebeu que poderia usá-lo para lutar. Ele cerrou o punho, pronto para se erguer, e declarou sua determinação de acabar com as coisas ali. E agora, com uma confiança que não estava presente momentos antes, Shiki liberou uma explosão flamejante que rasgou o lado direito de Tsubikiri. Tsubikiri ficou atordoado. Apenas segundos atrás, Shiki estava à beira da morte, esgotado de toda a energia. No entanto, de alguma forma, com quase nenhum sangue restante para usar, ele havia desferido um golpe tão devastador, a ideia do que ele poderia fazer em plena capacidade era aterrorizante. Mas a força recém-descoberta de Shiki rapidamente o traiu. Incapaz de controlar as chamas furiosas, ele desabou de volta ao chão. Tsubikiri riu. Percebendo que Shiki ainda estava muito fraco para controlar seu poder, ele o prendeu novamente com a gravidade, fazendo as chamas Enki desaparecerem, e voltou sua atenção para Mei. Ele a chamou de incômodo e disse que a morte era tudo para o que ela servia, prometendo matá-la assim como seus pais patéticos. Ainda lutando, Shiki gritou para ele, exigindo saber por que ele estava agindo como um monstro tão sem coração. Mei e sua família nunca haviam feito nada de errado, eles simplesmente viveram vidas pacíficas. Tsubikiri não se importava. Ele decidiu que era hora de acabar com Shiki de uma vez por todas. Ele invocou uma enorme bola de energia, preparando-se para obliterá-lo. Mesmo em seu estado terrível, Shiki reuniu força suficiente para sacar sua arma Oni, apontando-a diretamente para Tsubikiri com um rugido final. Ele garantiu a Mei que sua vida seria brilhante e cheia de esperança dali em diante. Enquanto ela resistia, Tsubikiri arremessou a bola de energia em sua direção, mas enquanto Shiki revidava, os gritos desesperados de Mei lhe deram outro surto de adrenalina. Suas chamas Kishin reacenderam, queimando mais forte do que antes. Tsubikiri ficou atordoado ao ver as chamas retornarem tão de repente, mas ele continuou, forçando sua bola de energia para a frente. O encorajamento de Mei impulsionou Shiki. Dando-lhe a vontade de resistir, ele sorriu, levantou sua arma Oni e atirou. O tiro estilhaçou a enorme bola de energia, liberando uma explosão que engoliu Tsubikiri, que gritou em agonia enquanto parecia ser obliterado. Tsubikiri mal sobrevive ao golpe. Enquanto ele recupera o fôlego e olha para trás, ele vê que Monaka, o zumbi Oni, finalmente está caído para sempre. Então mudamos para um flashback do passado de Tsubikiri. Tudo o que ele queria era permanecer um pesquisador na agência. Ele não tinha interesse em lutar, nem desejo de tirar vidas. Seus dias eram passados dissecando Oni em uma rotina monótona, cada manhã tão sem intercorrências quanto a anterior. Era tedioso, talvez, mas pacífico. E isso era o suficiente para ele. Essa paz se quebrou no dia em que Monaka entrou em sua vida. Monaka o abordou com um convite: junte-se à sua unidade. Tsubikiri o desprezou instantaneamente. Monaka tinha um jeito de virar a vida das pessoas sem perguntar, arrastando-as para seu mundo em seus próprios termos. Tsubikiri recusou categoricamente, mas no dia seguinte, ordens vieram de cima, gostasse ou não. Ele foi reatribuído à equipe de Monaka. Não havia como discutir com os superiores. O que piorava era que Monaka não era um bruto imprudente, ele era audacioso, mas também compassivo. Seus camaradas confiavam profundamente nele. Depois de matar Oni, ele até tirava um tempo para oferecer orações por eles. Toda vez que Tsubikiri via isso, ele não conseguia entender. Desde que seus pais foram mortos por Oni quando ele era criança, ele havia perdido qualquer calor que um dia vivera dentro dele. Ele não ardia em vingança. Em vez disso, sentia-se mais leve, como se nada mais o prendesse. Seus pais sempre estiveram ocupados demais trabalhando na agência para passar tempo com ele. Então, quando morreram, foi quase como se estranhos tivessem falecido. Ele não sentia nada. Mas depois que Tsubikiri contou a Monaka sobre sua família, Monaka começou a arrastá-lo para sua própria casa. Todos os dias, sem falta, ele forçava Tsubikiri a jantar com sua família. Contra sua vontade, a vida reta e simples de Tsubikiri começou a se retorcer. Ele sempre acreditou que a vida era uma estrada reta. Pessoas vivem, pessoas morrem. Fim da história. Mas relacionamentos, laços com os outros, transformaram essa estrada em um labirinto emaranhado. Monaka era a prova disso. Um dia, enquanto estava de serviço na agência, Monaka confidenciou a Tsubikiri que planejava começar uma família. Tsubikiri não conseguia entender. Por que começar uma família quando seu trabalho é tão perigoso? Mas Monaka apenas sorriu e disse que a família lhe dava a motivação para voltar para casa vivo. Para Tsubikiri, isso era uma fraqueza. As coisas que você preza eventualmente se transformam em correntes, do tipo que te matam. Essa crença se tornou realidade um dia durante uma incursão. Monaka e um esquadrão de agentes Momotaro invadiram a casa de civis Oni. Lá dentro, Monaka encontrou uma criança Oni. Mas quando olhou para a menina, viu sua própria filha no rosto dela. Ele não conseguiu matá-la. Aquele único ato de misericórdia acabou sendo seu maior erro.
a criança perdeu o controle, enlouqueceu e massacrou vários transeuntes inocentes que por acaso estavam passando por ali. Duas das vítimas acabaram sendo a própria esposa e filha de Monaka, que tiveram o terrível infortúnio de estar ali no lugar e na hora errados. Quando Monaka chegou, ele conseguiu matar o Oni. Mas ele sofreu ferimentos devastadores no processo, e pior ainda, não conseguiu salvar sua família, eles foram massacrados diante de seus olhos. Caído contra uma parede, Monaka falou com Tsubikiri com a força que lhe restava. Ele admitiu que Tsubikiri estava certo o tempo todo. Mostrar simpatia foi um erro fatal. Se ele tivesse permanecido frio, impiedoso e insensível, sua família ainda estaria viva. Com seus últimos suspiros, ele disse a Tsubikiri que os Oni devem ser aniquilados à vista, sem hesitação, e que nem mesmo as crianças deveriam ser poupadas. Percebendo que morreria por perda de sangue, Monaka fez um último pedido. Ele pediu a Tsubikiri para usar seu próprio poder para controlar seu cadáver após a morte. E assim, de repente, Tsubikiri começou a empunhar o corpo de Monaka como se fosse o seu próprio. E antes que ele percebesse, aquele mesmo corpo o levou até o posto de capitão. De volta ao campo de batalha no presente, ver o corpo de Monaka queimar em chamas despedaçou o coração de Tsubikiri. Ele se arrastou, rastejando em direção a Monaka e sussurrou para ele não se preocupar. Ele jurou que eles ainda não haviam perdido. Enquanto os Oni ainda existissem no mundo, ele prometeu que continuariam lutando para exterminá-los. Mas então seus olhos se arregalaram de horror. O corpo de Monaka estava sendo completamente consumido pelo fogo. Não havia como salvá-lo. Ele se foi para sempre. Tsubikiri desabou no chão, deitado ali em derrota. De longe, Shiki observava. Ele percebeu que a luta finalmente havia terminado. Ele havia vencido Tsubikiri. Nesse instante, Mei se aproximou dele, elogiando sua força na batalha. Mas Shiki imediatamente disse a ela que não era seguro, que eles precisavam escapar. Ele sugeriu irem para a saída, mas antes que pudesse dar outro passo, ele desabou de exaustão. Mei correu para o lado dele, sacudindo-o e chamando seu nome. Mas ele não respondeu, sangue jorrava de suas feridas. Ele estava em estado crítico. Enquanto isso, nas profundezas dos túneis, Yomogi havia se selado dentro de sua caixa de bactérias, ganhando tempo para pensar. Lá dentro, ela percebeu a dura verdade. Havia simplesmente muitos inimigos, e com Nato entre eles, ela não tinha muitas chances sozinha. Fora da caixa, um dos agentes se virou para Nato perguntando o que deveriam fazer. Nato respondeu calmamente que deveriam deixá-la por enquanto e focar em resgatar as pessoas no quartel-general, já que o colapso ali era iminente. Com essa decisão, eles deixaram Yomogi para trás e voltaram. No quartel-general, Jin ficou chocado ao ver Kyoya vivo. Ele havia visto Tsubikiri matá-lo antes, ou assim ele pensava. Kyoya explicou. Sua artéria carótida, de fato, havia sido cortada, e ele quase morreu. Mas no momento final, ele bebeu um pouco de seu próprio sangue e mal conseguiu sobreviver. Ele admitiu que estava vivo agora apenas graças à pura sorte. Naito então caminhou até Tsubikiri, que estava caído e espancado no chão. Ele zombou dele, chamando-o de patético em seu estado quebrado. Antes de desferir o golpe final, Naito se inclinou e fez uma pergunta a Tsubikiri. O que ele achava do poder Kishin de Shiki? Tsubikiri admite que o poder de Shiki era incrível, mas acrescenta que parecia que Shiki estava queimando sua própria vida para usá-lo. Jin ouve isso e parece confuso, perguntando o que exatamente eles querem dizer com o poder Kishin. Kyoya rapidamente diz a ele para não se preocupar com isso por enquanto. Ele promete explicar mais tarde, mas primeiro eles precisam sair dali o mais rápido possível. Não muito depois, Yomogi finalmente chegou ao quartel-general. Ver Tsubikiri morto diante de seus olhos a deixou atordoada. Ela sempre o considerou invencível, alguém que nunca poderia ser derrotado. Testemunhar seu fim era algo que ela nunca imaginou. A dor se aprofundou quando ela se lembrou de que a esposa de Tsubikiri havia dado à luz a filha deles há pouco tempo. Yomogi se perguntou que tipo de vida a criança enfrentaria agora sem um pai. Ninguém realmente sabia porque Tsubikiri decidiu começar uma família em primeiro lugar, mas todos suspeitavam que a influência de Monaka tinha algo a ver com isso. Seja qual fosse a razão, mesmo na morte, o nome de Tsubikiri foi gravado na história como o homem que permaneceu fiel a si mesmo e encarnou o espírito completo dos Momotaro. Algumas horas depois, Shiki acorda. Em frente a ele, ele avista Kyoya relaxando e casualmente verificando seu telefone. Shiki pisca e pergunta onde eles estão e como chegaram lá. Kyoya explica que eles alugaram uma pousada administrada por Oni e que os outros alunos estão descansando tranquilamente em seus quartos. Nesse instante, Nato entra e entrega a Shiki uma garrafa de água, elogiando-o por ter derrotado Tsubikiri sozinho. Shiki acena com a cabeça, reconhecendo a vitória, mas seus pensamentos se voltam para Mei. Ele se sente culpado, afinal. Ambos os pais dela haviam sido mortos durante a batalha. Nato concorda que eles perderam muito para qualquer um celebrar. Ainda assim, ele diz, eles têm que continuar avançando e ser gratos por sobreviverem para ver outro amanhecer.
No dia seguinte, o grupo embarca em um iate com destino à ilha mais próxima, onde Mei será acolhida por uma família Oni. Quando chega a hora de se despedir, Mei chama Shiki. Com um sorriso brilhante no rosto, ela o agradece por tudo o que ele fez por ela e então se despede. Shiki acena de volta e também se despede dela. Depois disso, o grupo retorna a uma de suas bases Oni e retoma suas aulas. Nato reúne os alunos e explica a estrutura da agência Oni. Ela é dividida em 3 ramos principais: a unidade de batalha, a unidade médica e a unidade de reconhecimento. Cada uma desempenha um papel vital, e após a formatura, cada aluno será colocado em uma delas com base em quão bem seu sangue corresponde às características da unidade. Com a aula terminada, Nato anuncia que durante a aula de orientação, eles decidirão seus parceiros de dormitório. De agora em diante, será pensão completa, 2 pessoas por quarto. O anúncio anima Shiki, que vê isso como algo parecido com uma divertida excursão. O resto dos alunos, no entanto, está menos entusiasmado, gemendo com a ideia de ter que morar com outra pessoa. Mas então eles percebem um problema. A turma tem um número ímpar de alunos. Depois que todos formarem pares, uma pessoa inevitavelmente ficará sem parceiro. Nato já sabia do problema do número ímpar, então ele casualmente anunciou que quem sobrasse dividiria um quarto com ele. A turma inteira congelou. Só a ideia lhes causou arrepios, porque para eles, ser colega de quarto de Nato era basicamente o mesmo que ficar trancado na prisão durante toda a viagem. Vários alunos até gritaram que preferiam morrer a acabar como colega de quarto dele. Foi então que Kuina levantou a mão e declarou bem ousada que queria dividir o quarto com Rokuro. A turma toda ficou em silêncio, até Judy soltar um grito de pura descrença. Ele não conseguia acreditar que Rokuro tinha tanto charme assim, mas antes que as coisas pudessem ir longe demais, Nato imediatamente cortou o assunto, lembrando a todos que meninos e meninas tinham que ser separados, ponto final. Sem exceções, de jeito nenhum. Kuina perguntou quem é que ia cuidar do Rokuro então. Shiki ficou confuso sobre o que ela queria dizer com cuidar. Kuina esclareceu sem hesitar que ela queria dizer tudo, desde alimentá-lo até ele dar uns backshots nela. Ao ouvir isso, Shiki ficou dividido entre sentir ciúmes e ficar furioso. Judy, por sua vez, ficou se perguntando o quão longe as coisas tinham realmente ido entre Kuina e Rokuro durante a última missão deles juntos. Foi então que Akari interveio, dizendo que não era nada certo um garoto e uma garota dividirem o mesmo quarto, porque esse tipo de coisa só deveria acontecer depois que completassem 20 anos. Pela primeira vez, Shiki ficou realmente impressionado com ele. Mas ainda assim, julgando pelo tom defensivo dele, Shiki agora tinha 100% de certeza de que Akari era virgem. Tentando acalmar a situação, Shiki se virou para Homer, pedindo a ela para conversar com Rokuro antes que ele acabasse tendo toda a diversão. Mas em vez de raciocinar, Homer apenas pegou sua bolsa e calmamente anunciou que iria embora, equilibrando os números ao se retirar. Shiki rapidamente acenou com as mãos, explicando que não era isso que ele queria dizer de jeito nenhum, de forma alguma. Deixando isso de lado, Shiki então perguntou a Akari se ele queria ser colega de quarto, mas Akari balançou a cabeça, recusando a oferta. Ele odiava estar perto de pessoas. Enquanto isso, Rokuro nervosamente foi até Judy, sugerindo que eles fizessem dupla, já que Kuina estava meio que o assustando um pouco. Judy explodiu com a ideia, retrucando que ele nunca faria dupla com Rokuro, porque não queria ouvir mais detalhes sobre o relacionamento dele com a Kuina. Ikari então sorriu de lado e sugeriu que Shiki apenas dividisse o quarto com o Nato. Shiki rapidamente recusou a ideia. Se ele fizesse isso, perderia as conversas noturnas de colegas de quarto sobre paixões e fofocas. Ikari revirou os olhos e o tranquilizou, dizendo que essas conversas aconteceriam de qualquer forma, não importa o que. Tentando se explicar, Shiki admitiu algo bem pessoal. Ele disse que nunca conseguiu ir a uma excursão escolar de verdade. Ele havia sido suspenso durante o ensino fundamental e depois expulso bem quando estava prestes a entrar no ensino médio. Então, essa configuração de dormitório era a primeira vez que ele sentia como seria uma viagem escolar. Juji e os outros piscaram em surpresa. Eles nem sequer sabiam que Shiki tinha conseguido frequentar o ensino médio, de forma alguma. A maioria deles nunca teve a chance, de verdade. O despertar de seus poderes os tirou muito cedo da escola. Mas quanto a Akari, ele simplesmente não foi porque não quis, e pronto. Essa percepção atingiu Shiki em cheio. Pela primeira vez, ele viu que os outros tinham passado por suas próprias lutas, mesmo que nunca tivessem demonstrado isso na superfície. Deixando isso de lado, Nato diz a eles para pararem de enrolar e tomarem uma decisão de uma vez. As garotas estão todas em duplas, então agora só resta aos garotos escolherem seus colegas de quarto. Shiki sugere que eles resolvam isso com um bom e velho jogo de pedra, papel e tesoura, do jeito tradicional. Mas o que eles estão prestes a jogar não é normal. É um remix de pedra, papel e tesoura, onde as equipes são decididas pelo que cada um joga. No instante seguinte, todos revelam suas escolhas, e Judy acaba no lado perdedor da brincadeira. Ele imediatamente se joga no chão em derrota dramática, percebendo que agora está preso sendo colega de quarto do Nato. Pelo menos ele tenta ver o lado bom da situação. Será mais ecológico, já que haverá menos desperdício de lenços de papel.
Shiki celebra a princípio aliviado por ter acabado de escapar do que parecia uma sentença de prisão, mas sua alegria desaparece instantaneamente quando ele percebe que ele e Jin escolheram exatamente a mesma coisa. Isso significa que eles serão colegas de quarto, afinal de contas. Jin, no entanto, não faz grande alarde com isso. Ele apenas se afasta, lembrando que Kyoya mencionou que Shiki é o herdeiro do poder de Kishin. Mas mesmo sabendo disso, Jin realmente não se importa. Ele diz que Shiki não deveria deixar isso subir a cabeça. Enquanto os outros alunos continuam a discutir e debater sobre suas escolhas de parceiros, Shiki se afasta e vai até uma janela próxima, perguntando-se em silêncio como Mei está. Conhecendo a personalidade dela, ele presume que ela está dando tudo de si, fazendo o seu melhor porque acredita que ainda pode mudar o futuro e encontrar a felicidade novamente. Por causa dessa esperança, ela decidiu viver plenamente o presente, dedicando tudo o que tem a cada e todo momento. Observando o exemplo dela em sua mente, Shiki também toma uma decisão. Ele declara a si mesmo que vai fazer o mesmo. Ele vai lutar pelo seu futuro começando agora, neste exato momento. A cena então muda para a agência Momotaro, onde vemos Shinya caminhando pelo corredor com um sorriso afiado e confiante no rosto. Tendo ouvido o que aconteceu com Tsubikiri, ele pensa que se conseguir derrotar Shiki, seu próprio valor vai disparar. Shinya também vê isso como uma chance perfeita para arrastar Samadair com ele, por ter deixado Shiki escapar em primeiro lugar, para começo de conversa. Com aquele mesmo sorriso astuto, Shinya toma sua decisão, declarando que vai voltar com a cabeça de Shiki. Esse foi o episódio 11. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo que está na tela.